Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa TV News. Olha, estamos iniciando aí a semana com os últimos dias, Toné, aqui já de 2024. 2024 já está se despedindo da gente e eu quero agradecer a você, ligadinho, pelo canal 24.2, pela operadora TVC, que acompanha aqui a gente diariamente. Quero agradecer também você que nos assiste aí através do nosso canal do YouTube. Deixar um abraço carinhoso e pedir que você faça a sua inscrição. Porque todos os dias, quando entrarmos aqui ao vivo com notícias da Bahia, Brasil e do mundo, a gente divide aqui juntinho. Não esquece também de ativar as notificações. Assim que a gente entrar ao vivo, na tela do seu smartphone, tablet ou notebook, chega a notificação e a gente divide aí esse momento mais do que especial. Olha, não esquece também de nos seguir através das nossas redes sociais. Entra lá em nosso Instagram, TV Play Oficial, nos segue, deixa lá a sua sugestão de pauta, o que você quer ouvir? Tem algum tema específico? Pode mandar pra gente, a gente traz aqui pra você. Existe alguma personalidade aqui de Itabuna e região que você quer que a gente traga também aqui em nosso programa? Manda pra gente, vai ser um prazer trazer aqui para vocês. Olha, quem está aqui conosco também hoje é a Toné. Bom dia, Toné. O que você tem aí pra gente hoje de PQP? Bom dia, Pérola. Bom dia a todos. 2024 já vai tarde. Muita coisa ruim aconteceu, infelizmente, nesse país e pelo mundo afora, né? E aqui no Brasil, principalmente, acidentes aéreos, desabamento de ponte, atropelamentos, famílias baleadas, tem uma que tá na UTI. O crime organizado continua mandando, a criminalidade subindo, aumentando, evoluindo, o PCC cada vez mais organizado e o sistema de segurança nosso cada vez mais desorganizado. Bom dia 2025, com fé em Jesus. Olha, os últimos dias então aí de 2024 já está se aproximando. Hoje então é segunda-feira, 30 de dezembro. Já estamos aí ó, na reta final, amanhã a gente vira o ano. E a gente quer virar o ano o quê, né? Com o pé direito. Porque 2025 já tem aí o calendário nacional divulgado, né? Com vários feriados. E claro, a gente já está na expectativa, porque os feriados e pontos facultativos que irão acontecer aí em 2025 já estão aí trazendo uma grande expectativa para a gente nesse novo ano. 2025, então, chega aí com 4 feriadões, feriado prolongado, que pode vir aí proporcionar até mesmo 4 dias de folga pra gente. A gente vai conseguir aí aproveitar bastante no ano de 2025. Por outro lado, vai ter feriado nacional também caindo durante a semana, que a gente não gosta. Aqui no Brasil não tem feriado, tem feriadão, Pérola. Feriadão. Se for na quinta, enfoca a sexta. A gente vai conseguir aproveitar. Se for na terça, enfoca a segunda. Normal. A gente vai conseguir aproveitar aí também uns feriadões, né, no ano de 2025, chegando até 4 dias, né? Imagina aí, as empresas tendo que fechar até mesmo 4 dias. Como é que não vai ser, né? Vai ser mais complicado então, mas vai ser bom também para o comércio. A gente vai iniciar 2025 com uma expectativa muito grande. 2024 fechou aí com o comércio abaixo da média. As vendas agora para o mês de dezembro não foram tão boas, não foi o que esperava, né? Para esse final de ano, o comércio aqui em Itabuna, Vitória da Conquista também fechou com menos da metade, né? Então ali. E a gente agora fica na expectativa que 2025 comece com uma forma, né, bacana, para que o comércio consiga então aí recuperar os gastos, os danos e voltar aí com tudo. E a gente que ganha com tudo isso, né? Além de que vai vir aí uma temporada agora de carnaval, a Bahia recebe muitos turistas, então é muito bacana também pra gente, o comércio vai funcionar, o fluxo fica ali mais intenso, né, por Salvador. Aqui também em nosso interior, Ilhéus, Olivença, Canavieiras, enfim, toda a região, o comércio dá uma engrenada, a gente vê o quanto é bacana aqui, as nossas praias também, que são belíssimas. A gente tem Itacaré, por exemplo, que é um destino também completo, a Bahia, né, além tá de Ilhéus. Os principais destinos turísticos desse verão, tá em primeiro lugar. Então, para esse verão. Em segundo lugar vem o Rio. E está sendo bastante procurado. E agora também tem a temporada ali de cruzeiros, Toné, que a gente
fica esperando também, né, o pessoal descer, atracar aqui em nossas cidades praianas, claro, em nosso litoral. E assim, quem ganha é o comércio. A gente ganha em receber. A nossa receptividade como baiano também é muito bacana. Olha, hoje tem Ela por Elas e ao vivo, Úrsula Matos, a nossa advogada, já está aqui no estúdio. A gente vai bater um papo bem interessante. E a gente vai saber aí o que ela vai trazer hoje pra gente. A gente vai bater um papo bem legal daqui a pouquinho, ó. Então, assim, nessa temporada agora para o verão, a gente sabe o seguinte, que é esperado muita gente aqui em nosso interior da Bahia. Olha, uma coisa também que foi falado aqui na sexta-feira, o Gustavo, ele entrou aqui ao vivo conosco, ele disse ali que Vitória da Conquista vai começar a colocar algumas muralhas eletrônicas, Tonel. Não sei se você já ouviu falar dessas muralhas. Muralhas eletrônicas? Isso, essas muralhas são como se fosse radar. Umas câmeras em toda a cidade. Se alguém é foragido e estiver em Vitória da Conquista, vai ser identificado. Ou seja, a polícia vai conseguir ali, por meio dessa muralha eletrônica, identificá-lo e vai conseguir, então, fazer ali a prisão preventiva desse indivíduo. E já aconteceu, já tem outros estados utilizando dessa muralha eletrônica. Inclusive, vai ser incrementado agora no primeiro semestre de 2025, lá em Vitória da Conquista. Eu acho assim que é um avanço e tanto pra gente, porque passa a ser uma cidade mais segura, passa agora, né, por um momento aí de visibilidade muito grande devido ao acontecimento ali, né, o assalto. E assalto não, porque não foi um assalto, o rapaz simplesmente entrou em surto ali, como eles falam, fez as moças de refém, aconteceu do que aconteceu. Infelizmente, Vitória da Conquista, apesar de ser uma cidade muito atrativa, a nossa Suíça baiana, né, o lugar mais frio aqui então da nossa Bahia, e que sim é muito bonito, tem uma vida noturna também muito agitada, bares e restaurantes muito bonitos, e a gente fica na expectativa então que volte a ter um olhar, né, melhor. Porque, infelizmente, a nossa Bahia tem uma criminalidade muito grande, as taxas são elevadíssimas. E com esses fatos aí que vão acontecendo, infelizmente, só tende a piorar, né, Toné? A visão que as pessoas, então, criam ali sobre a Bahia é sempre negativa. E a gente torce para que isso melhore, né? Então, agora, com essas muralhas eletrônicas, a gente espera que as coisas voltem, então, é mais uma ferramenta, né? Uma forma de segurança, que vai trazer, sim, uma segurança pra gente. Imagina, a pessoa sai ali foragido, digamos que do Rio de Janeiro. E tá sendo o contrário, viu, Toné? Tem um pessoal saindo aqui da Bahia, ficando ali escondido no Complexo da Maré. Aconteceu na semana passada também. A polícia fez lá uma batida, né, como eles chamam. E durante essa batida prendeu ali alguns traficantes do Rio de Janeiro e outros aqui da Bahia que estavam foragidos lá. Então, se todos os estados adotassem essas medidas, eu acredito que não ia ter muito para onde eles irem, né, Tona? Ia ser difícil eles ficam ali, no então. resort, né? Aguardando, né? Eles ficam ali aguardando, mas infelizmente, ou felizmente para nós, agora a gente vai ter aí essa segurança maior aqui em nossa Bahia. Eu já tô me coçando toda, porque eu adorei a notícia. Devedor de pensão alimentícia fica em casa. Não vai poder descer pra BC, hein? Pra Balneário Camboriú, hein? Pros resorts, não vai, hein? Tá me ouvindo? É recado dado. Já voltei com o pé quente, Toné. Essa muralha eletrônica vai pegar muito devedor de pensão alimentícia com mandado aberto. É delícia! Uai, toca aí, produção, a música pra descer pra BC, uai. De Bruno e Matheus, uma coisa assim, não vai poder descer. A muralha eletrônica vai pegar. Já não me contive, entrei na pauta antes da hora. Verdade, uma ferramenta, né? Agora vai se tornar mais difícil, né? Inclusive aí pro pessoal que tá devendo a pensão alimentícia, né? A pensão alimentícia da cadeia. Muito! E agora então, agora vai dar mesmo. Agora vai, tem um bocado de mandado de prisão, é bom pra ser cumprido nesses próximos dias de verão. É, isso é bom. A notícia é boa, então, de avanço aí e segurança pública também. Então agora pode rodar a vinheta, ficamos com o quadro Ela por Elas.
dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia pra você, querida telespectadora, que não aguenta, não suporta tratamento abaixo da média, que já colocou aquele companheiro, aquele maridão que pensou em gritar, pensou em fazer qualquer coisa no lugar, já disse pra ele, ó, comigo não, avião, comigo não. Bom dia pra você, querido telespectador da TVI, aquele homem querido, aquele homem íntegro, honesto, que respeita sua esposa, que não vai se enquadrar nunca na Lei Maria da Penha, né, assim, que não tem mandado de prisão em aberto, Toné. Vai poder descer pro BC, hein? Quero saber da produção que horas que a música vai tocar, porque o recado tem que ficar dado. Recado dado para devedor de pensão alimentícia. Esse é o momento ideal para o cumprimento dos mandados de prisão que estão em aberto. Você que está aí pensando em pegar um voozinho doméstico, você que está pensando em pegar um voozinho internacional, você que está pensando em pegar as estradas do nosso país, que estão cheias de muralhas eletrônicas, a exemplo da nossa querida Vitória da Conquista, tu vai ser visto, hein? Tu vai ser pego, hein? Pensão alimentícia da cadeia, viu? Só um recado pra tu, fica ligado. Antes de viajar pra gastar com as fofetes, com as pepeconas de ouro da vez, paga a pensão alimentícia do teu filho, hein? Porque tu tem responsabilidades, tu tem obrigações. E eu não poderia voltar aqui depois de tanto tempo, Toné, afastada, porque fiz uma cirurgia, ainda tô no pós-operatório, ainda tô, nem posso movimentar tanto esse braço, meu médico não pode nem ver. Ainda tô de repouso, mas hoje é dia 31 de janeiro. Eu falei, gente, eu tenho que ir lá dar um oi, eu tenho que ir lá falar com essas queridas, né, com esses queridos sobre os nossos direitos. E, aliás, eu quero voltar hoje, o meu papo, o meu diálogo para você, mulher, que já sabe que as DEANs estão de recesso até o dia 2 de janeiro. E tá aí todo mundo desesperado. Inclusive quem tem medida protetiva, quem não tem, mas vive um relacionamento tóxico, abusivo. Apesar da lei 15.541 de 2023, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? As DEANs ainda restringem atendimento, horário de atendimento, dias de atendimento. Úrsulo, o que é que diz essa lei? Vamos lá? Vamos por partes? Só um minutinho. Não é serviço essencial, não? A mulher tomar porrada no dia primeiro? É serviço essencial. Vai tomar porrada, mas só vai ser atendida no dia 2? Me explica aí. Ou vai ter que procurar o plantão. Ai, Toné, eu queria que você tivesse aqui. Já não pode parir, porque a Santa Casa agora não tem, né, não tem médico, estão de férias. E brincadeira? Não tem médico. Só a partir do dia 5, a mulher tá proibida de parir. E também tá proibida de apanhar até o dia 2, é isso? Pois é, ou se apanhar vai ter que procurar o plantão, porque a DEAN não funciona. Agora, deixa eu contar pra você o mais absurdo, Toné. Essa lei 15.541 de 2023, sancionada por Lula, diz o seguinte: as DEANs, delegacias especializadas ao atendimento à mulher, devem funcionar 7 dias por semana, 24 horas por dia. Uai, Úrsula, mas a DEAN daqui de Itabuna e a de Ilhéus funciona das 8 às 12, das 14 às 17, não funciona final de semana e não funciona feriado. Mas fim de semana que tem mais ocorrência? Mas não funciona. Não funciona de jeito nenhum. Tomou o pau no final de semana? Sofreu algum tipo de violência no final de semana? Física, psicológica, seja o que for? É o período que o marido tá, na manguaça, na cachaça, entendeu? Infelizmente, vai ter que procurar o plantão da Polícia Civil. Por quê? Porque as DEANs estão fechadas. Ô, governador, me faz um favor, governador Jerônimo Rodrigues, meu querido. A lei foi sancionada por Lula. Lula já deixou claro que tem uma responsabilidade patente, visível e explícita com a pauta feminina. Eu não tô falando de pauta feminista, hein? Eu tô falando da pauta feminina. Lula já demonstrou que tem responsabilidade com essa pauta, desde o início do governo. O ministro outro dia foi aí acusado de assédio sexual, rapidinho, não esperou segunda-feira e
tirou o cara da cadeira. Exonerou o cara. Você tá entendendo? Ainda no final do ano passado, Lula sancionou uma outra lei que diz: toda mãe, toda mulher que sofre violência doméstica tem o direito à guarda unilateral dos seus filhos. O que significa dizer que o governo federal, Toné, tem se preocupado com os índices alarmantes de violências contra as mulheres. Nós somos o 5º país do mundo que mais mata mulheres. O 19º Fórum Nacional de Segurança Pública nos informou que todos os índices de violências contra as mulheres, todos os índices de violência de gênero cresceram absurdamente. Feminicídio cresceu, stalking, que é a perseguição nas redes sociais, eletrônica, cresceu, violência psicológica, moral, física, abuso sexual, todos os tipos de violências cresceram. Todos, se cresceram, então o governo federal, estadual, municipal precisa se mover para proteger quem? Para proteger as mulheres. Está passando da hora. Nós precisamos de socorro. Não é possível que o Estado veja cada uma de nós em situação de vulnerabilidade, sabendo dos índices alarmantes de país de guerra, como se estivéssemos no estado de guerra fria, de guerra ou de guerra mesmo, no estado de guerra. Os nossos números são de um país como se estivesse num período de guerra, num estado de guerra. Não é possível que as nossas autoridades, os nossos governantes vejam isso e fechem a DEAN e deem recesso para a DEAN até o dia 2 de janeiro. Porque, Toné... Deixassem pelo menos um plantão, não? Ô, Toné, não tem hora para apanhar. Não tem hora para apanhar. Não tem hora para ser agredida. Não tem hora para ser violentada, vilipendiada. E final de ano, ó, virada de ano, ó, a manguaça, ó, a cachaça, ó, que subiu pra cabeça. Aí neguinho começa a achar que a cara da mulher é o lugar perfeito, ideal, pra ele desferir os tapas na cara, pra ele violentar. Isso até porque, pra fazer exame de corpo de delitos, passar muito tempo, some esses hematomas. Some os hematomas. E aí, como é que vai provar que Bom, eu imagino que deve existir um plantão na Polícia Civil disponível pra fazer esses exames de corpo de delito. Ou não? Eu imagino que sim, mas especificamente para mulher não, o que já é uma violação à lei, porque veja, Toné, se a lei federal diz que os estados têm que manter aberta todas as DEANs 7 dias por semana, 24 horas por dia, por qual motivo o estado da Bahia não está mantendo a DEAN aberta? Semana passada, uma conhecida, amiga, familiar, foi a DEAN. Conseguiu ir na DEAN no horário de almoço. O único horário que ela pôde sair do trabalho dela. Não, chegou lá fechado para o almoço. Chegou lá, estava fechado para o almoço. Ficou na porta até 1h40 e pouco, 1h47, 1h48, porque o horário do almoço dela ia ter esse horário. Teve que voltar para o trabalho sem registrar o boletim de ocorrência. E o marido fez absurdos. Aliás, ó, gente famosa das sociedades aqui, hein, de Itabuna, hein? A fofoca tem que segurar minha língua hoje. Pegando fogo, é outro doutor aí que tá aprontando com a esposa, né? Então, assim, é difícil. Outro doutor seria médico? Outro doutor é médico? Outro doutor da saúde aí aprontando com a esposa. Você tá entendendo? E aí a esposa teve que voltar, deu com a cara na porta. Porque a DEAN tá fechada para o almoço. Voltou pra casa pra apanhar mais. Voltou pra casa pra ser agredida de outras maneiras mais. Moralmente, né? Porque toda hora xinga, toda hora ofende, toda hora chama de bonita, pra não dizer piranha, né? Porque a gente não pode falar palavrão na televisão. Mas é esse o palavreado que eles usam. Então, não tem 15 dias. Uma outra amiga que trabalha, inclusive, no hospital de base, já tem medida protetiva e conseguiu liberação do plantão dela por volta de umas 4 e pouca da tarde. Ela estava de plantão e o ex-marido fazendo e acontecendo para descumprir a medida protetiva. Chegou aí no trabalho, na casa dela, etc. E aí, Toné, ela saiu do hospital... Foi direto pra DEAN, era umas 4h40, 4 e pouco, e a DEAN fecha que hora? 5. Foi recebida pelo servidor que disse assim pra ela: não tinha outro horário pra senhora vir aqui, não? Não podia vir mais cedo aqui, não? Ah, já dizia assim, fala com meu marido, que ele bateu antes. Tá dando 5 horas, a hora de fechar, a senhora tá chegando aqui agora?
Agora a senhora tá chegando? E aí ela, que inclusive é muito caladinha, muito pacífica, falou assim, e tem hora pra gente sofrer algum tipo de violência? Tem hora pro ex-marido psicopata descumprir uma medida protetiva? Tem hora pra eu me sentir ameaçada, pra eu me sentir vilipendiada, pra eu me sentir insegura? Tem hora pra eu procurar as autoridades policiais e pedir socorro, proteção? Não é possível que eu vou chegar também na DEAN, próximo de 5 horas, pra ouvir um policial, investigador, não sei, não vou dar o nome de quem atendeu, apesar de saber quem foi, não vou dar o nome, pra ser recepcionada dessa maneira, amigo. Vou te contar uma coisa. Tá afiada, viu? Tá feio, hein? Tá feio. Tá feio. Mulher nenhuma escolhe o horário de apanhar, de ser agredida, violentada psicologicamente, moralmente, não. Até porque, Toné, se a gente tivesse de escolher algum horário pra isso acontecer, eu imagino que esse horário seria nunca. Ele nunca iria acontecer. Liga pra não tá funcionando, aí pode bater. Pois é, ele nunca existiria, né? Então, assim, fica aqui o meu apelo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu espero que ele me ouça, porque eu vou fazer recorte dessa reportagem para colocar nas redes sociais. Fica o meu apelo à querida Janja, primeira-dama, engajada nas questões sociais, né? Fica aqui o meu apelo, né, à ministra Margarete Menezes, que apesar de estar lá na cultura, mas também super atenada, a Aniele França, né? Aniele França. Fica meu apelo, inclusive, a ministra do Ministério das Mulheres. E fica meu apelo ao governador do estado, Jerônimo Rodrigues. Por favor, tá passando da hora, ó. Falta escrivão, falta delegado, falta investigador, falta tudo! Falta tudo na DEAN de Itabuna e de Ilhéus. Então, a gente não pode colocar a culpa nas delegadas titulares. Não, a daqui é a titular doutora Graça. A culpa é de doutora Graça. Não é! A culpa é do Estado. Patriarcal, misógino, irresponsável, entendeu? Que não se preocupa com as questões femininas e vendo que a União, que o governo federal está preocupado, não coloca em pauta um plano de emergência para que as DEANs passem a funcionar todos os dias em horários ininterruptos. Até quando? Até quando a gente vai ficar batendo a porta na cara da DEAN porque a DEAN fechou pro almoço? Porque a DEAN fechou 5 horas? Porque feriado a DEAN não funciona? Final de semana não funciona? E agora no recesso? Tá de recesso até dia 2. Agora Faça-me o favor, hein? Itabuna e Ilhéus DEAN. Se acontecer um problema em Itajuípe, por exemplo, pode dar queixa aqui? Pois não. Eu imagino. Como é que funciona isso? A Polícia Civil. Só restrito ao município de Itabuna. Na verdade, pelo que. Eu fiz um vídeo nas minhas redes sociais e pelos comentários que eu tenho recebido, todo mundo coloca assim: essa realidade não é só de Itabuna e Ilhéus, não. Sim, mas tem outros estados. Infelizmente, outros estados. São pouquíssimos estados que estão mantendo as DEANs abertas, como a lei federal determina, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Agora, aconteceu de se apanhar, de você ser agredida, aconteceu de, infelizmente, você ter se tornado vítima de violência doméstica, seja aqui em Itabuna, Ilhéus, nas cidades vizinhas, ou em qualquer outro estado que, porventura, você esteja me assistindo ou vá me assistir, procure o plantão da Polícia Civil para registrar o boletim de ocorrência. Eles podem pedir a medida protetiva no momento... Não vão pedir. Eles podem, eles têm... Não vão pedir. Não vão. A mulher desse médico, inclusive, teve que voltar para a DEAN domingo, saiu 11 horas da noite da delegacia, foi super bem atendida por investigador de polícia. Na Polícia Civil você pode registrar a ocorrência? Fez a ocorrência, ele foi super sensível, a delegada que estava de plantão, a Roberta, foi maravilhosa, super atenciosa, super sensível, colocou um investigador de polícia extremamente humano, com empatia, fora de série, uma pena que eu tenha esquecido o nome dele, para atendê-la, e fez o boletim de ocorrência, inclusive um boletim de ocorrência longo, porque a maioria das vezes chegou do plantão e disse assim: aqui tem que ser resumido. Tem que ser, conta a história resumida. Aí faz uma frase. Ainda faz cara feia, né? Faz uma frase de boletim de ocorrência e acabou o negócio, né? Assim. E aí, não. No domingo, essa mulher que eu tô me referindo, ela saiu da DEAN, saiu da DEAN, não. Saiu do plantão da Polícia Civil. Mais de 11 horas da noite, foi muito bem atendido. No entanto, eles não têm como encaminhar o pedido de medida protetiva. Sim, mas aí eles para o judiciário. A ocorrência, como aí funciona? pediram, qual é aí? Pediram para a vítima voltar no dia 2 de janeiro.
2 de janeiro, para que o delegado Jansen, que está substituindo a doutora Graça, que a doutora Graça está de férias até o dia 6 ou dia 8, ela só volta dia 8, pediu para que ela retornasse dia 2. Doutora Graça é a titulada da DEAN? Doutora Graça é a titulada da DEAN. Para que o doutor Jansen, no dia 2, possa encaminhar o pedido de medida protetiva. Aí, Toné, sabe o que aconteceu? O tal médico foi na justiça e pediu uma cautelar, a medida cautelar, alegando que ele é idoso e que, na verdade, quem foi violentado foi ele. Para que a esposa fosse retirada do lar, como se fosse uma garota de programa. E como uma medida cautelar, ela é dada sem estabelecer o contraditório, a ampla defesa, o juiz plantonista levou em consideração as inverdades que ele proferiu ali, num BO que ele fez. E agora fica o detalhe, Toné. Fica o detalhe, ainda não. Porque ela recebeu o mandado no sábado, a citação, né? E ela tem 48 horas, então está providenciando peticionar para pedir a reversão do afastamento do lar, porque inclusive ele está fora de casa. Ele não tem filhos esse casal? Não tem filhos, mas ele está quase 15 dias fora de casa já. Ele fez de propósito para pedir para que a esposa saísse de casa, para colocá-la numa situação de humilhação, de vergonha e de extrema vulnerabilidade. Agora, eu quero deixar aqui um recadinho básico. Olha que situação. Hoje, se você vai acompanhando qualquer cliente, amigo, conhecido numa delegacia para fazer o boletim de ocorrência, sabe para quando eles estão marcando o depoimento, Toné? Colher o depoimento, porque boletim de ocorrência é uma coisa. Lavrou lá agora. Tá. Sabe para quando que eles estão marcando? Depois do carnaval. Depois do carnaval é piada, Toné. É pro final do semestre, Toné. Eu tenho um agendamento, é pro meio do ano que vem. Júlio. Mas o doutor conseguiu colher o depoimento no mesmo dia que ele fez o BO, Toné. Será que foi por quê, Toné? Me explica. Eu quero agora que tu me explique. Eu acho que aí tá tendo aí um protecionismo. Será, Toné? Uai, não tem outra palavra. Não tem outra palavra. Porque uma mulher foi no dia 25 de dezembro para registrar o BO e a DEAN não fez o encaminhamento do pedido das medidas protetivas. Ó, a gente vai entrar em recesso, você volta no dia 2 ou volta dia 8. Na verdade, agendou para ela voltar dia 8. Aí ele foi antes do... dia 25. Aí dia 27 teve outra ocorrência. Né? Aí ela vai pra lá, sai tarde da noite do dia 27, que foi sábado, né? Não foi nem domingo, eu falei no início do domingo, foi sábado. Foi sábado ou foi domingo? Tem que ver. Foi sábado. Sábado, 27 foi sábado. Quer dizer, e mais uma vez não pediu medida protetiva. Enquanto isso, o bonitão foi na delegacia, contou um par de inverdades, falou o lado dele da situação e pasme, tinha uma delegada que eu só posso acreditar que seja amiga, porque não é possível, ela estava disposta naquele momento, imediatamente, para colher o depoimento. E por que não tinha uma delegada tão disposta quanto para atender a vítima que foi lá na delegacia da mulher no dia 25 e colheu o depoimento, porque registrou o boletim de ocorrência, registrou, mas não colheu o depoimento. Mandou voltar dia 8 para colher o depoimento. E aí, como a situação piorou e o calo apertou no dia 27, o plantão da Polícia Civil fez um novo boletim de ocorrência e falou, não volta dia 8 não, volta dia 2, porque aí o delegado plantonista vai estar no lugar e ele precisa encaminhar o pedido de medida protetiva da senhora para o judiciário antes que isso se torne num feminicídio. Essas foram as palavras que ela ouviu, né? Boca de virada de ano novo, né? Ainda no clima natalino, mas vivendo. Ela continua na residência? Continua na residência, né? Porque ele tá 15 dias fora da residência. Não tinha nem por que ele pediu mas ela tá sem medida protetiva. Ela tá sem. Ele pode invadir, entrar lá a hora que quiser. Toda hora ele vai. Basta ele ver pelas câmeras que ela saiu para trabalhar, ou porque ela saiu para algum lugar, para academia, para algum lugar, ele contrata o chaveiro e manda o chaveiro trocar as chaves das portas. Manda colocar chave tetra, né? O chaveiro da semana passada pra cá já foi chamado pelo menos 2 vezes. E toda vez que o chaveiro... Aí na hora que ela volta não consegue entrar. Não consegue mais abrir a porta. Porque o doutor prendeu a porta com a chave tetra, que ela não tem a chave... E aí ela só consegue entrar em casa para tomar um banho, para ter acesso aos próprios pertences,
o quarto, as coisas. Chamando o chaveiro. E pra piorar, no sábado, quando ela recebeu esse mandado, né, informando que havia sido deferida medida protetiva para o doutor foi acompanhado de um policial militar pra casa dele. Que depois que o oficial de justiça saiu de casa, tentou arrombar a porta do quarto da esposa. Arrombar, você vai sair daí por bem ou por mal. Eu vou te algemar. Pelos braços ou pelos cabelos, mas você vai sair daqui. O policial não estava fardado, estava com a roupa normal. A paisana. Mas nós já sabemos que é um policial, por quê? Olha como não existe crime perfeito. Primeiro porque as câmeras da casa, antes que eles desligassem o circuito interno, né, e tirassem o DVR das gravações, registrou a presença do cara e ela printou a tela do celular várias vezes. E segundo, porque quando o oficial de justiça foi lá entregar o tal mandado, informando que foram deferidas medidas protetivas para o idoso, que estava fora de casa, mas que alegava que estava sofrendo violência doméstica, o policial deu um tiro no pé. Se identificou para o oficial de justiça como testemunha. Então o nomezinho dele tá lá, com o RG dele, com o CPF dele, e a gente conseguiu identificar quem é o policial militar, que depois que o oficial de justiça saiu... Ele não podia estar exercendo a profissão, porque ele não estava fardado. Não estava fardado, ele foi contratado de forma particular por alguém. Né? Não vamos dizer por quem, porque a gente não sabe de onde que partiu o dinheiro, nem pode fazer aqui afirmações, mas de graça ele não estava. Primeiro porque ele não era amigo do cara, nunca foi. Ela tá casada com ele há quase 10 anos, 8 anos, né? Mais de 8 anos, nunca conheceu esse cara nunca visitou a família, nunca visitou a casa, nunca esteve em reuniões de família, aniversários, nada. Então já sabemos que não era amigo do marido, mas ele estava lá, ele não apareceu lá de paraquedas, Toné. Alguém chamou ele pro baile. E o fato é que ele tentou arrombar a porta, ficou intimidando, ameaçando, ficou apavorando, amedrontando essa vítima, até que os policiais que andam de moto têm um nome específico, me salvem, eu não sei. Mas é um policial, um batalhão que ele geralmente anda em 4, em 3 ou 4. Os motoqueiros, assim. Motorizados. Eles chegaram lá para salvar essa mulher. Né? E aí eles entraram e quando o porteiro anunciou que os policiais estavam subindo, é claro que o que foi que o policial militar que estava lá, paisana, trabalhando de forma indevida, fez? Sumiu. Picou. Como pó de mágica, assim, puf. A sorte é que temos os registros das câmeras e temos o nome dele na própria certidão do oficial de justiça. O que custou? O que custou para anunciarmos hoje mais um feminicídio na alta sociedade de Itabuna? O testemunho dele vai ser invalidado, claro. Ele não vai ter que prestar conta à corregedoria da polícia. Vai ter que prestar contas à corregedoria da polícia. Exatamente. Eu nunca vi dizer que o policial pode se prestar ou deve se prestar uma situação dessa. Se ele tivesse ido acompanhado do oficial de justiça, ok, ele teria chegado fardado e sairia junto com o oficial de justiça, mas não. Ele chegou lá, paisano, com a blusinha cinza, normal, calça jeans, todo tatuado, cabeça, o pescoço tatuado, os braços tatuados. Ele chegou lá, o oficial de justiça foi embora e lá ele permaneceu tentando arrombar a porta do quarto para trazer desespero a uma mulher. E essa mulher, tolhida, né, em seu direito de sair do próprio quarto, e aliás ela se trancou no banheiro da suíte, porque ficou com medo dele conseguir arrombar a porta da suíte e foi pro banheiro. Quer dizer, a DEAN fechada. Pode um negócio desse, produção? Ô, produção! Pode um negócio desse, produção? Claro que não, aí fica difícil. Então fica aqui o meu apelo para que a Lei 15.541 de 2023 seja definitivamente cumprida, porque se não houver uma movimentação estadual, né, para chamar os últimos concursados, ou para abrir, Toné, um novo concurso, chama aí mais investigadores, delegados, escrivão de polícia, chama todo mundo, amigo, faz o time. Traz uma estrutura mínima, né, condescendente, razoável, humana. Tem que contratar mais médicos, obstetras. Não tem quem faça parto. Eu não sabia dessa. Não pode parir em Itabuna até que dia? De 1º a 5. Até o dia 5 você não pode parir em Itabuna. Não. Porque só emergência, em caso de urgência, sangramento, qualquer coisa, aborto, sei lá. Não pode, não está atendendo. Só vai ficar um plantonista e terão que ser destinadas para outras unidades. A única unidade que tem aqui é a maternidade.
que era uma chamada aí da maternidade Esté Gomes. É a única Sim. maternidade que tem. Eu acho que é a única que vai funcionar. É Porque não pode, o brincadeira. hospital da Santa Casa, que é o Manuel Novaes, só vai atender a partir do dia 6. A partir daí, nesse período, do dia 1º, a partir de quarta-feira, você não pode parir, olha aí. É um Segura. absurdo. Agora, por que o provedor da Santa Casa deu férias coletivas para todos os Tem obstetras? férias do médico, devia tem que ter uma tabela. É Tem uma tabela. um revezamento. E agora diz que não tem médicos? Como não tem médico? Não contratou médico? Como não tem? Como A não Bunda tem? Por que não tem? obstetra? Não tô entendendo. É igual a DEAN. A gente vai voltar, então, é o tempo das parteiras antigas. Então, e parir em Volta- casa, para em parir na casa. beira do rio. É, com Hã? parteiras. As Aliás, parteiras eu vão. ouvi uma certa vez, não vou dizer quem, mas ligada à Santa Casa, me dizer exatamente isso. Que pobre devia continuar parindo às beiradas dos rios. As ribeirinhas antigamente não paria lá na beira do rio? Por que agora pobre tem que ficar vindo toda hora pro hospital pra ficar tirando neném? Que não sei, desse jeito. Se eu te contar quem foi, Tem você que cai pra ter trás. dignidade, não Se eu te é contar assim, não. quem foi, você Não cai é pra assim. trás. Então, assim, do mesmo jeito que é um serviço essencial, um hospital, A saúde também. a lá. saúde, Exatamente. a segurança A é. segurança é. Então, não é possível que eles não pudessem fazer uma escala de Exatamente, revezamento. tem que ter uma escala, uma tabela. Né? Toné e Pérola saem de férias até o dia 3. É. Dia 4 em diante, Tamires e Úrsula saem de férias, Joana e Francisca volta. Você tá entendendo? Poxa, certeza, isso é uma questão mínima e básica de organização, de Planejamento. acolhimento, de humanidade, de acolhimento humanizado. Isso é o mínimo. As itabunenses merecem respeito. As ilhéenses, as baianas, as brasileiras merecem respeito. Ou só agora eu quero dizer, no caso, voltando ao caso da Santa Casa, se chegar uma mulher que vem do interior, que geralmente vem, que atende a muita gente do interior, mulher vai em trabalho de parto, ela vai parir ali. E aí, não vai atender não? Ela vai parir lá dentro. Na verdade, há uma obrigação. Do hospital. E aí, vai fazer o quê? Vai largar ela lá? Não, omissão de socorro é crime. Inclusive, quem tiver esperando atendimento no Manuel Novaes, que porventura veja, né, uma situação dessa, pode ligar pro 190, chama a polícia, porque vai todo mundo preso por omissão de socorro, por negligência. Aliás, bombou nas redes sociais, vamos falar? Porque vai servir de exemplo aí, se porventura acontecer algo do tipo aqui na Santa Casa, ou no Manuel Novaes, ou seja lá onde for, ou aí no Hospital da sua cidade. Você deve ter visto, na última semana, um rapaz de 28 anos faleceu na UPA do Rio de Janeiro. Sentado. Ele chegou Por falta passando de mal atendimento. por Não falta deram de importância, atendimento. negligência. E aí, demitiram foi a turma toda. Do técnico de enfermagem ao médico todo mundo. plantonista. Todos. Uma vida foi ceifada por irresponsabilidade. O cara chegou alegando que estava sentindo dores fortes na triagem. Senta lá, Cláudia. No caso, Cláudio, né? Olha eu mexendo os braços. Ei, Jesus, segura o ponto. Senta lá, Cláudio. Tua hora vai chegar. E a hora do cara não chegou. E o cara morreu. Morreu sentado na UPA aguardando Sozinho, atendimento. isolado. Foi triste. aquilo. Isso é um escárnio. Desumano. Isso é um escárnio na cara da sociedade civil. Nós pagamos impostos, tem leis nesse país. Isso aqui Merece não é, respeito. isso aqui não é casa da mãe Joana, não. Nós merecemos respeito, somos cidadãos de bem. Nós pagamos nossos impostos, nossos tributos, nós trabalhamos. Nós lutamos aí com a cara no sol todos os dias. Que história que é essa? Chegar numa UPA, no hospital, para ter atendimento, para ter como resposta numa DEAN da vida, ou no hospital desse da vida, para dizer, olha, sinto muito. Infelizmente o médico tá de férias. Tá de recesso, tá todo mundo de férias. A DEAN fechada até o dia Só no Brasil. 2. Esse país não pode dar certo, Úrsula. Não pode. Não dá. Não pode dar certo. Não dá. Essas coisas são esdrúxulas. Isso não existe, isso num país como esse. É um desrespeito. É surreal. Ao governador do estado, eu vou repetir. Ô, Úrsula, você é da esquerda, deve ser bolsonarista. Olha aqui, se tem uma coisa que você não pode me chamar de bolsonarista, aliás, pra mim, essa é a maior das ofensas. Você me chamar de fascista ou de bolsonarista, misericórdia, eu me arrepio toda. Não me chama não, amigo. Agora, eu sou uma cidadã da esquerda ou da direita, do centro. Eu tenho o direito e o dever de fiscalizar e exigir
que nos prestem serviços essenciais de maneira digna. A DEAN não tinha que estar fechada até o dia 2 de janeiro. A DEAN não tinha que estar fechada nas suas semanas e feriados. A DEAN não tinha que estar fechada depois das 5 horas. A DEAN não tinha que estar fechada no horário de almoço, que geralmente é o horário que as mulheres conseguem sair dos seus trabalhos para ir formalizar um boletim de ocorrência, quebrar o silêncio e denunciar. Os hospitais de Itabuna não tinham que estar fechados ou com atendimento parcialmente suspenso porque os médicos estão de férias coletivas. Ei, que história que é essa? Nós estamos falando de serviços essenciais. Saúde, segurança pública. Ô governador, me ajuda aí, hein? Me ajuda aí. Porque não adianta o governo federal sancionar uma lei dizendo que as DEANs têm que funcionar 7 dias por semana, 24 horas por dia, se o governador do estado não faz a parte dele. Não é possível. Dá tempo de eu falar do caso da Cláudia Leite? Eu quero falar do caso da Cláudia Leite, é muito rapidinho. Ô, gente, eu tenho dias sem falar, porque eu fiz uma cirurgia, estava afastada. Mas eu quero falar do caso da Cláudia Leite. Eu posso, produção? Diz que eu posso. 1 minuto que seja, eu resumo. Diz que eu posso. Mas diz que eu posso, colocando na tela aí o que Carlinhos Brau já falou sobre o assunto. Faz favor, eu mandei o print aí pra nossa produtora querida maravilhosa. O que tá acontecendo? Qual que é o boom da vez das redes sociais? Olha lá o que Carlinhos Brau falou. Posso começar lendo? Agora a gente vai falar sobre intolerância religiosa, sobre perseguição religiosa, né? É um direito de todas nós professarmos a nossa fé, onde quer que estejamos. Temos liberdade religiosa e liberdade de expressão nesse país. Preceitos fundamentais garantidos na Constituição Federal. Cláudia Leite começou a cantar a música da corda do caranguejo. Ao invés de citar a Iemanjá, citou o rei Exua, que é o rei dela. E aí começaram a perseguir, a apedrejar a Cláudia Leite de todas as formas. E olha aqui o que foi que... Eu já vou começar pelo comentário de Carlinhos Brau, tá? O gueto é uma casa laica, assim como o nosso país é. Somos um Estado democrático de direito laico. Ou seja, você quer ser da Umbanda? Vá ser da Umbanda. Você quer ser católico, do espiritismo, do evangélica, seja o que você quiser. Você é livre para ser o que você quiser. Todas as pessoas têm direito a ter as suas manifestações. A atitude de Cláudia é uma coisa que eu não queria estar falando porque é polêmica e eu tenho uma espiritualidade muito acentuada. Mas eu posso te garantir que Cláudia Leite não é uma pessoa racista. Estão alegando que Cláudia Leite está cometendo racismo religioso, ideológico, intolerância religiosa, porque ela ao invés de reverenciar Iemanjá no meio da música, ela troca o nome Iemanjá para o rei Exua. Olha aqui, meu tempo estourou. Você me faz o favor? Você me faz o favor? Vai ler o artigo 5º da Constituição Federal. Se você quer respeito e exige respeito, passe a dar respeito às pessoas. Respeito é a mão de via dupla. Não vale só para os evangélicos, não vale só para os umbandistas, não vale só para os católicos. Respeito é bom e todo mundo gosta, seja lá de qual religião for, entendeu? Deixa a Cláudia Leite cantar como ela quiser. E se a Ivete quiser cantar Iemanjá, deixa a Ivete cantar como ela quiser. Gente, ela não é obrigada a nada. E disse que o MPU entrou com a representação contra ela. Wilson, é esse patrulhamento. Que idiotice. Idiotice. Com esse patrulhamento, as pessoas não podem fazer nada. Mas nada. E o Ministério Público não tem muito o que fazer, né? Entrou com a representação contra Cláudia Leite por racismo ideológico, religioso, nem sei lá qual foi. Intolerância religiosa, perseguição. Faça-me o favor, tanta coisa que vocês têm pra fazer do Ministério Público e não estão fazendo, e agora vocês vêm com essa historinha pra cima de Moá? Vai ler o artigo 5º da Constituição, amigo. Por favor, nós temos o direito de nos manifestar. Nós temos o direito de expressar as nossas opiniões e de seguirmos a religião e professarmos a nossa religião e entoarmos os hinos que quisermos e falarmos e recitarmos os nomes dos deuses que seguimos e acreditamos. Portanto, tolerância zero para qualquer tipo de qual que é a palavra? De ditadura, inclusive censura. Censura, inclusive religiosa. É isso, ó.
Feliz ano novo pra você, hoje é dia 31! Deixa tudo pra trás, amiga! Inclusive esse marido ruim, que tá aí dizendo que você não presta. E começa 2025, ó, linda, leve, maravilhosa, porque você nasceu pra ser feliz. Obrigada e um beijo, tava com saudade. Tchau. Hoje, Úrsula, terminou aqui o ano já. Hoje é 30 de dezembro, segunda-feira. Olha, o ano... A última segunda-feira dela, ela tá aqui se retratando com vocês, tá? Desejando aí um ótimo ano novo. Ela estava aqui um período afastada da gente, mas ela já voltou. O ano já está acabando e a gente vai trazer aqui uma entrevista bem especial com Pamela Damasceno. Ela que vai trazer aí alguns incentivos pra gente e, além de tudo, vai ajudar você a melhorar a sua memória, seu raciocínio, a sua linguagem, e já a gente vai bater esse papo aí bem interessante. Final de ano já chegou. Amanhã, então, a gente se despede aí de 2025 e 2024, inicia 2025. E, claro, a gente quer saber como vai ficar aí a previsão para o dia e entender também se vai dar para pegar aquela prainha, porque, assim, o nosso litoral já está cheio de turistas e a gente também, né? Quer aproveitar um pouquinho de nosso dia. Segunda-feira, 30 de dezembro de 2024. Olha, você ligadinho aí de Ilhéus, a temperatura segue com 25 graus de mínima, 31 graus de máxima e a probabilidade de chuva é de 10%. Itabuna, mínima com 23 graus, dia ensolarado, máxima 32 graus e a probabilidade de chuva é de 11%. Você ligadinho aí de Buerarema, a mínima segue em 23 graus, máxima 32 graus e a probabilidade de chuva é 17%. Você ligadinho de Itacaré, a mínima segue com 25 graus, máxima 30 graus, a probabilidade de chuva é de 4%. Olha, você ligadinho aí então de Itajuípe, Ibicaraí, Canavieiras, o dia segue ensolarado por lá. Itajuípe segue com mínima de 23 graus, máxima de 32 graus e 14% é a probabilidade para chuva. Ibicaraí segue também com mínima de 22 graus, máxima de 33 graus e a probabilidade de chuva é de 24%. Canavieiras segue também com mínima de 25 graus, máxima de 30 graus e a probabilidade de chuva é de 14%. Você ligadinho aí então da capital baiana, Salvador. Olha, o dia segue ensolarado, não é esperado chuva, a probabilidade é de 2%, a mínima está em 25 graus, máxima de 30 graus. Você ligadinho então de Porto Seguro, recebendo aí muitos turistas, a mínima segue em 24 graus, com máxima de 30 graus e a probabilidade de chuva é de 32%. Você ligadinho de Vitória da Conquista, a nossa Suíça baiana, a mínima segue em 19 graus, máxima de 28 graus e a probabilidade de chuva é de 87%. Ou seja, o dia segue aí com pancadas de chuva e muito friozinho em Vitória da Conquista. Olha, a gente vai bater aqui um papo com enfermeira Pamela Damasceno. Ela que já está aqui no estúdio, ela trabalha aí com reabilitação neuropsicológica e vai tratar aqui com a gente sobre assuntos relevantes para o nosso dia a dia e a nossa qualidade de vida. Bom dia, Pamela, seja bem-vinda. Bom dia, Pérola. Bom dia, pessoal de casa. Primeiramente, agradecer a oportunidade, né? Agradecer a audiência, agradecer todo mundo. E, como você falou, a gente vai falar um pouquinho sobre algo que a gente deixa um pouquinho de lado, que é o nosso cérebro. Olha, primeiro eu queria entender, então, sobre um projeto seu. E a gente tem que cuidar, né, da nossa saúde. Eu queria que você explicasse para quem está em casa sobre esse seu projeto. Então, hoje eu trabalho com estimulação transcraniana de corrente contínua. É um nome bem complicadinho, mas a gente fala um pouquinho sobre a estimulação do córtex cerebral.
Então, a gente como indivíduo, né, para a gente conseguir se movimentar, para a gente conseguir fazer essa troca, né, os nossos neurônios, eles se comunicam, eles fazem umas sinapses, né? E às vezes pelo dia a dia, pelo cansaço, por tudo que a gente vive, essas sinapses, elas acontecem de uma maneira mais devagar. Então, com a estimulação, a gente consegue fazer com que essas sinapses aconteçam muito mais rápido. Então, eu trabalho com pacientes que podem ter sofrido alguma lesão cerebral, ter algum traumatismo craniano, então, algum acidente vascular cerebral, pacientes com autismo, com TDAH, pacientes que têm depressão, ansiedade. Todos esses pacientes, a gente consegue fazer uma estimulação e consegue trazer resultados significativos. Então, se um paciente ele tem um déficit de memória, a gente estimula uma área do cérebro específica para a memória, faz alguns exercícios e a gente tem resultados na primeira sessão. Isso é o que me deixa mais entusiasmada, né? Eu trabalho com reabilitação neuropsicológica também, que é uma área que é literalmente voltada para reabilitar, né? Eu falo que a gente ressignifica histórias, ressignifica vidas. Então, com as sessões de reabilitação neuropsicológica, junto com a estimulação, a gente consegue devolver essa qualidade de vida para o paciente. Então, se tem uma dificuldade de memória, às vezes pacientes com dor crônica, né? Eu tenho pacientes com fibromialgia que sofrem com dores constantes e com as estimulações a gente conseguiu que reduzisse a dor para o mínimo possível. Então, com 10 sessões a gente consegue que o paciente fique 3 meses sem dor. Então, para quem tem fibromialgia, conhece como é difícil conviver com a dor. Então, você conseguir que passe 3 meses sem dor é algo muito significativo. Olha, eu queria entender um pouquinho, então, sobre essa reabilitação neuropsicológica e também sobre a estimulação cognitiva. Você falou, então, ali sobre a ansiedade, sobre a depressão. De que forma ela pode ser aliada, então? A gente vive hoje num século onde as pessoas estão adoecendo cada vez mais, a nossa saúde mental. Graças a Deus, a gente vive também numa geração que busca muito cuidar, né? A gente fala muito aí sobre a depressão, sobre a ansiedade e de que forma, então, esses estímulos eles são tratados ali. Você tocou um ponto importante, né, que eu sempre falo, inclusive, tanto para os meus pacientes quanto para os amigos. A gente está vivendo uma geração que tem buscado cuidado e buscado muito cuidado corporal, né? A gente viveu uma geração que era do fast food, da alimentação rápida. A gente continua com a vida corrida, mas entendeu que a gente precisa se cuidar, porque senão isso aqui não é de ferro, não é uma máquina, isso aqui acaba, né? Então a gente já entendeu isso. O que eu percebo é que a maioria das pessoas da sociedade tem buscado essa vida desenfreada e muito uso da tecnologia e tem esquecido de fazer a estimulação antiga, né? Voltar às raízes. A gente tem deixado mais de ler. A gente tem deixado as brincadeiras até as crianças, né? Hoje meu filho está com a minha vizinha brincando com outro coleguinha e que a gente não vê com tanta frequência. Então a gente vê as crianças mais na tela e tudo isso influencia a nossa cognição. Então a tela azul do nosso celular, ela influencia drasticamente a nossa cognição. E o que é a cognição? É justamente essa forma de aprendizado que a gente tem. Então, hoje a gente tem crianças que têm mais dificuldade na escola, têm mais dificuldade de atenção. Por quê? A tela azul, ela traz com que o nosso cérebro fique no automático. Ele busque por endorfinas mais rápidas, né? Busque por resultados mais rápidos. Então, hoje, se eu deixo meu filho, e isso é nítido, se eu deixo ele 10 minutos na frente da tela, ele sempre quer as coisas de imediato. Então, ele vai querer uma alimentação mais rápida. Ele não aguenta esperar. Ele não aguenta o botãozinho de pular do YouTube. Mãe, desliga. E a gente tem vivido muito nessa rotina. Então, a gente precisa entender que a busca pelo cuidado corporal tem que estar atrelado com a busca do cuidado cerebral e do cuidado mental. Então, buscar psicólogo, buscar esses cuidados, né, voltados para o cérebro e para a saúde mental é essencial. Quando a gente fala de reabilitação neuropsicológica, a gente fala muito sobre pacientes que tinham uma cognição boa, né, que conseguia ter um desempenho bom, né, na vida, mas que por algum motivo
seja ele um acidente, seja ele um traumatismo, um acidente vascular cerebral, ou a depressão e a ansiedade, como você colocou, a cognição dele foi afetada. Então a gente trata a reabilitação. Mas a gente também tem a habilitação, né, neuropsicológica. Então, são crianças, por exemplo, que estão adolescentes e não conseguiram ainda desenvolver a leitura. Tem crianças que não conseguiram desenvolver a habilidade social, não conseguem olhar no olho, conversar, desenvolver a linguagem. Então, tudo isso a gente trabalha na parte da reabilitação neuropsicológica e habilitação neuropsicológica. Tudo isso com atividades, né? Atividades dentro da reabilitação e habilitação, atividades de desenvolvimento mesmo cognitivo. Então, a gente utiliza quebra-cabeças, a gente utiliza jogos educativos, tem muitos jogos montessorianos que as mães, inclusive, utilizam muito. Então, hoje, até com os adultos, a gente tem utilizado os jogos apropriados para os adultos, para que a gente consiga fazer essas estimulações. Já com a estimulação transcraniana de corrente contínua, é um aparelho, né? Ele emite uma corrente elétrica. Sempre que eu falo isso, as pessoas se assustam. Mas é uma corrente bem fraquinha. Não é a corrente elétrica que a gente tem na nossa casa. Ela é medida em miliamperes. Então, é uma corrente bem fraquinha e tem 2 eletrodos. Então, tem um eletrodo que ele é de estimulação, que aí eu coloco especificamente na área do cérebro, que eu quero que seja estimulado, seja a área da memória, para dor e etc. E tem o outro que a gente coloca como rede de referência. Então, a corrente elétrica ela sai de um ponto para o outro e estimula o córtex cerebral. Ele fala assim para os neurônios: não vou fazer por vocês, mas eu vou ajudar vocês a se conectarem mais rápido. E aí consegue com que os neurônios que a gente está estimulando se conectem e consiga ter um resultado mais adequado. E é assim que funciona. Olha, a gente tem um vídeo também, eu vou pedir para a produção exibir o vídeo, você explicar mais ou menos ali como funciona esse tratamento e também o tempo. Em quanto tempo o paciente consegue ali já mostrar que realmente, né, o tratamento está indo bem. Tem algum caso também, queria que você dividisse com a gente, algum caso ali de paciente que chegou, olha aí na tela. Essa paciente tem fibromialgia há 5 anos. Ela relata muita dor. Fala quando ela está em crise, na escala de dor, que a gente tem uma escala visual de dor, ela chega ao nível 10. Então é uma dor que ela não consegue deambular, ela não consegue andar, ela não consegue fazer as coisas em casa, ela não consegue se comunicar com as outras pessoas adequadamente porque ela sente uma dor absurda. Aí ela está sendo acompanhada por mim, tá vendo? Essas faixinhas, né, são onde a gente coloca os eletrodos para que a gente faça a estimulação e comigo está o aparelho. E os exercícios foram passados pela fisioterapeuta que estava junto comigo. Ela não consegue fazer esses exercícios diariamente, ela sente muito cansaço. Todas as vezes que ela realiza, né, a gente fez uma série de exercícios, ela, no final dos exercícios, ela não consegue nem falar direito de tanto cansaço. E com o aparelho, ela conseguiu realizar mais exercícios do que estava previsto. E ela relata que houve uma melhoria da dor significativa, que ela não estava sentindo dor durante a estimulação. Quantas sessões são feitas, Pâmelas, nesse caso aí? Vai de caso por caso. No caso dela, em específico, com 10 sessões, a gente consegue um resultado de 3 meses, né, para redução da dor. Na primeira sessão, ela já viu o resultado. E é algo que eu falo de coração, porque eu vivi isso, né? Você falou de casos de sucesso, eu tenho vários para contar, mas eu tenho o meu caso de sucesso, que é o que eu posso falar com propriedade, né? Não é fingimento, não é algo que alguém me disse, foi eu que vivi, né? Desde dezembro do ano passado, eu vinha com dores constantes, uma que a gente chama de fadiga, né? Um cansaço muito grande, cansaço mental principalmente. Era como se tivesse um peso na minha cabeça, eu não conseguia fazer as coisas com facilidade, era muito mais custoso para mim fazer. Quando eu fiz o curso, foi justamente pensando no meu bem-estar, né? Eu vou fazer, se der certo, é porque eu começo a fazer com os outros, mas eu quero para ver se funciona em mim. Na primeira sessão, Pérola, eu fiz uma sessão. Meu esposo está aqui, meu esposo está de provas.
eu parecia uma outra pessoa. Não de personalidade, eu era a mesma Pamela e justamente a mesma Pamela que eu era antes das dores. Então, com as dores, se você viver com dor constante, você não é a mesma pessoa. Você fica cansada, o olhar baixo. E com a estimulação na primeira sessão, eu já vi resultado significativo. Comigo, eu fiz 5 sessões espaçadas, né? Uma sessão a cada semana. Porque eu não tinha tempo, né, suficiente. As sessões, ela duram em média de 20 a 30 minutos. É muito rápido. Se a gente for estimulador, por exemplo, a gente faz exercícios físicos no momento, ou faz paradinho e depois que sente o resultado da melhoria da dor, a gente pede para o paciente fazer algum exercício, seja idoso, adulto, adolescente, mas são 20 a 30 minutos. Dependendo do caso, em 5 sessões a gente já consegue um resultado significativo. Se a gente for estimular a memória, a atenção, a gente faz exercícios específicos para isso. E a gente consegue um resultado absurdo. Tem um caso de uma paciente que ela tinha muita dificuldade na memória. Ela chegou para mim com a memória que a gente chama de episódica, né? Ela não conseguia lembrar nomes, ela não conseguiria lembrar datas, ela não conseguia lembrar os boletos que ela precisava pagar, as coisas do dia a dia. E uma queixa principal dela era: todos os dias eu esqueço a panela de café no fogo. E ela mora com outras pessoas, mas no momento que ela fazia o café, ela sempre estava sozinha. Então ela tinha muito medo de acontecer algum acidente. Ela chegou para mim com essa queixa principal. E a gente começou com a reabilitação neuropsicológica, fez alguns exercícios, e eu sempre falo, às vezes a reabilitação ela não vai dar de volta aquela memória como era antes, mas ela vai te dar estratégias para que você conviva com a memória com mais dificuldade. Tem áreas do cérebro que não vai conseguir recuperar, mas a gente consegue trazer estratégias para que desafogue o cuidador. A gente tem muito cuidador que está sobrecarregado, que está com muita dificuldade de cuidar do outro porque está adoecido, né? Então, eu preciso ter um olhar holístico não só para o paciente, mas para esse cuidador também. Então, com ela foi isso. A gente, na primeira sessão, conheci a história, conheci a família. E nas sessões subsequentes, além dos exercícios, a gente trouxe estratégias para que ela conseguisse conviver até a gente conseguir reabilitar aquela memória. Quando a gente colocou a estratégia, na primeira semana, quando ela retornou para mim, ela já não havia esquecido mais. Então, um episódio que acontecia todos os dias, todas as semanas, não aconteciam mais. Quando começou as estimulações, a estimulação com o aparelho, foi muito engraçado, porque foi a primeira vez que eu coloquei o exercício de quebra-cabeça para ela. Quando eu coloquei, ela imediatamente, não consigo, não, pelo amor de Deus, eu não quero. Isso dói minha cabeça, eu não consigo. E aí eu comecei com ela sem um aparelho, e ela foi encaixando as peças e ela não conseguia ter a interpretação da imagem. Ela olhava, ela encaixava a peça aleatoriamente e não conseguia formar a imagem. Coloquei o aparelho, com 5 minutinhos, ela já olhou o quebra-cabeça e começou, sem dica nenhuma, a montar exatamente igual. E ela montou o primeiro quebra-cabeça da vida dela. E ela chorou junto comigo, eu chorei junto com ela, porque foi muito emocionante. E é exatamente isso que eu quero proporcionar para as pessoas com o meu trabalho, sabe, Pérola? É trazer esse olhar de que não é impossível. Muitas vezes, eu ouço muitas pessoas falarem, né? Agora tudo é autismo, tudo é TDAH, tudo é problema de memória. Mas é porque antigamente a gente não falava sobre isso, a gente não tinha diagnósticos, a gente não tinha pessoas que tratavam isso, que falavam sobre isso. Então, se alguém tinha dificuldade de ler, era porque aquela pessoa não se esforçava ou aquela pessoa tinha dificuldade, era dela. A gente não tinha como trabalhar aquilo. E hoje a gente tem, né? E hoje esse caso em especial ele me trouxe muita perspectiva de que é possível tudo, né? Se a gente procurar os profissionais certos e procurar estimular e ir na direção certa, né? Então acho que um dos casos que mais me impactam são esses, né? E tem de um outro paciente também que já era uma adolescente que veio para mim, eu sempre conto esse caso
porque foi um impacto muito grande na família, né, além dele. Então, quem tem filho e que tem filho adolescente principalmente sabe a dificuldade que é criar um adolescente, principalmente nesse mundo da realidade virtual, né? Então, esse paciente, ele veio com uma fisionomia já bem fechada, né? Ele dialogava pouco, ele falava pouco com as pessoas, ele chegava em casa e era no celular e no videogame. Então, ele jogava muito. Ele chegou, inclusive, no consultório de capuz, com um capuz preto, eu lembro perfeitamente, bem fechado. E aí, na primeira sessão, eu sempre converso não só com o paciente, mas com a família. E eu conversei com a mãe, e eu lembro que a mãe relatou para mim, né? A gente está tendo muita dificuldade de comunicação, a gente não consegue conversar com ele. Quando senta para falar com a família, tem muita dificuldade. E ele tinha uma particularidade que era gostar de guerra. E ele falava sobre guerra. Então as pessoas se assustavam sempre que ele falava sobre guerra. E eu lembro que na primeira sessão eu perguntei a ele, mas por que você gosta de guerra? Aí ele, pela farda. Eu, caramba, ele está sendo julgado por gostar de guerra, mas o que ele gosta é a farda, é o fardamento da guerra. E a gente começou a trabalhar em cima disso. Acabou criando um vínculo, ele acabou criando um respeito e conseguiu entender que aquilo ali ia ajudá-lo. A gente conversou muito e já na primeira sessão a mãe falou para mim, né? Ele falou coisas para mim que ele nunca falou antes. Até de reconhecer que ele precisava de uma ajuda, que ele estava sendo falho em algumas coisas, reconhecer as dificuldades que ele tinha e o que ele precisava, né? Reconhecer a fala de eu não me sinto à vontade em tal lugar, não me sinto à vontade nisso e aquilo. E ele chegou para mim com uma dificuldade de atenção, principalmente na escola. A escola, principalmente essa parte do ensino médio, é muito barulhenta. Então, ele tinha muita dificuldade de concentração. Tinha outras salas ao redor e quando fazia qualquer barulho, ele olhava para o lado, perdia a atenção e não conseguia voltar. Então, ele não conseguia ter notas boas na escola, ele não conseguia render. Fazia uma aula de reforço, mas não conseguia desenvolver na aula de reforço. E a gente fez 7 sessões de reabilitação e na 7ª, a mãe dele, durante as sessões, ela vinha me relatando, falando, Pamela, você me devolveu meu filho. É um outro adolescente, é uma outra pessoa. Conseguiam sentar, jogar jogos, né, juntos, cuidar da casa juntos, conseguiam estabelecer a relação familiar. E eu, agora no final do ano, né, que é geralmente os boletins, a decisão, fulano passou, fulano não passou, ela me mandou uma mensagem emocionada falando que ele pela primeira vez tinha passado e tinha tirado notas boas. Então são esses casos que enriquecem, né, e que trazem alegria ao meu coração. Eu queria entender também ali sobre o processo de formação, então. Por que você decidiu, então, se especializar em reabilitação neuropsicológica? A sua escolha, ela surge de onde? Porque sim, quando a gente ouve esses casos, né, dá uma alegria, a gente vê ali uma mãe tendo seu filho de volta. Hoje, infelizmente, a gente vê o quanto a nossa sociedade, ela julga muito. Quando você fala aí sobre essa questão do TDAH, do autismo, e que sim, existe sim essas frases aí de que tudo é TDAH, tudo é autismo. Existe um preconceito muito grande. Então, eu queria entender quando surge aí essa sua vontade de se especializar, de trabalhar com isso. Sempre me perguntam por quê, né? Porque eu sou enfermeira e a gente tem o costume de ver enfermeira em hospital, né? E na assistência prestada de punção, de medicação e etc. E eu falo que foi um direcionamento, eu caí de paraquedas em um local que me direcionou para isso. Na época da pandemia, eu trabalhei na assistência, né, era supervisora de um hospital provisório do Covid. E ao sair dali, quando finalizou, eu fui para um hospital específico de idoso. E lá eu fazia consulta de enfermagem, né? As pessoas não têm geralmente conhecimento, mas a gente pode fazer a consulta que tem a consulta médica, consulta de psicólogo, consulta nutricionista. A gente tem uma consulta específica de enfermeiro.
né? Tem um processo de enfermagem. E todas as vezes que eu sentava para conversar com o paciente, para fazer uma consulta de enfermagem, eles sempre me relatavam uma dificuldade. Eu conseguia fazer isso, hoje eu não consigo mais. Para mim, a maior dificuldade é que antes eu conseguia ir nos lugares sozinhos. Hoje, tudo eu tenho que pedir para o meu filho, tudo eu tenho que pedir autorização para os meus filhos. A família falava muito da perda da alegria, porque a memória estava prejudicada, que a dor estava muito grande, que ele tinha uma falta de atenção, tinha uma dificuldade de andar na rua, se perdia. Sempre estava relacionada à cognição. Eu sempre falo que o maior relato não era a dificuldade da hipertensão, da diabetes, que são doenças crônicas não transmissíveis, mais comuns na nossa sociedade. Não era o relato disso, né, das doenças em si, mas da alteração cognitiva. Era sempre esse relato. E eu tinha muita dificuldade do além. Eu ouvia, mas na minha faculdade a gente não aprendeu, a gente não aprende, né, ao desenrolar. A gente aprende um pouquinho de tudo, sabia da orientação, sabia recursos para estimular, faz um quebra-cabeça, lê. Geralmente são as coisas que a gente orienta, né, no geral, mas eu não sabia ir profundo, né? Mas eu já faço quebra-cabeça e não consigo resultado. E aí, o que eu faço? Qual a orientação que eu poderia dar? Então eu comecei a pesquisar. Como eu poderia orientar esse paciente melhor. Quem eu poderia encaminhar, né? Nesse hospital específico tinha profissionais de terapeuta ocupacional que ajudavam na reabilitação motora, tinha fisioterapeuta, só que não tinha dentro dessa instituição alguém que pudesse trabalhar a cognição em específico. E eu comecei a pesquisar e comecei a ver que o enfermeiro poderia fazer reabilitação neuropsicológica. Então eu comecei a fazer cursos específicos de reabilitação neuropsicológica, principalmente para adulto e idoso, que era o público que eu atendia. Só que aí começou a surgir, depois da saída desse hospital, muito paciente adolescente. Então eu comecei a ir para essa vertente também da adolescente, porque é uma estratégia totalmente diferente. Com adulto e idoso eu vou trabalhar muito acidente vascular cerebral, traumatismo, memória, mas com adolescente eu trabalho muito TDAH, né, autismo. Então são doenças que a gente precisa ter um afunilamento maior. E eu comecei a fazer esses cursos, me apaixonei. Teve um curso em específico que eu tinha feito e que era para a área de idoso. Eu quis fazer só para ter conhecimento maior sobre a área de gerontologia. Acabei que, por engano, eu comprei um curso que não era o que eu queria e era voltado para a área de saúde mental. Quando eu comecei a ver que eu vi que não era, trazia a bagagem que eu queria para outro curso, mas que trazia essa área de saúde mental, falei, cara, mas isso aqui é tudo que eu gosto. Eu gosto de trabalhar com isso aqui. Eu gosto de conversar, gosto de orientar. E acabou que eu caí de paraquedas nessa especialização e foi algo que eu amei. E comecei a fazer especializações presenciais para poder me aprimorar mais nesse aspecto. Olha, então é muito interessante quando a gente se fala aí sobre esse estímulo. Eu queria entender também ali sobre essa questão. A gente vê muito nas redes sociais hoje ali a velocidade chegando, informação a todo momento. As crianças estão muito expostas, principalmente nesse período agora de férias, final de ano, todo mundo em casa. Às vezes o pai precisa trabalhar, deixa ali o menino o dia todo na tela do videogame, com o smartphone, um tablet. Ou seja, há uma exposição muito grande a todo momento, a criança sendo bombardeada ali pelas informações, as imagens também. Você falou ali sobre as cores. Eu queria entender então ali em qual momento que a criança ela pode ter essa exposição, a partir de qual idade. E também eu queria entender um assunto agora que é mais polêmicozinho, que para mim, eu não concordo tanto, mas assim, agora há pouco a influenciadora Virgínia, né, ela postou ali com o nascimento do José Leonardo. Se eu não me engano, ele deve ter entre 2 ou 3 meses. E às vezes ela posta ali nas redes sociais, nos stories dela, o bebezinho deitado e alguns brinquedinhos ali, que são os momentos dele de praticar essa atividade. Realmente, essa atividade, ela se faz necessária desde esse período ali de recém-nascido, ela é realmente boa. A gente sabe o poder da influência, né? Hoje, com as redes sociais, e a pessoa que ela é também, que influencia muitas outras pessoas,
Hoje eu tenho visto cada vez mais ali nas redes sociais as mamães postando, comprando os brinquedinhos. Como isso funciona? Realmente há uma necessidade ali da criança já 2, 3 meses estar ali com esse acesso àqueles brinquedinhos que podem sim fazer um estímulo ou não? E em qual momento também que a criança já pode ter uma exposição às telas? Então, é realmente um assunto polêmico, principalmente as telas hoje, né, na sociedade que a gente está hoje, no desenvolvimento que a gente está hoje. Eu sempre gosto de falar e contar as minhas experiências, né? Então, com meu filho, por exemplo, eu sofri muito preconceito. Literalmente é essa palavra. Pelo fato de a gente não deixar ele na tela nos primeiros meses de vida. A pergunta é, com quantos anos? O mais tarde possível. A gente fala, tem estudos que falam que com 2 anos você pode deixar na tela, só que com tempos específicos. No máximo, estourando 1 hora por dia. Então, tem casos de mães deixarem, isso eu falo mães, mas é mães, pais, família, babá, o que tiver responsável, né, pela criança, deixar um dia inteiro. Vou fazer as coisas, vou deixar, né, a criança, porque realmente a tela, ela traz esse entretenimento de ficar parado, estagnado. Então eu consigo que a criança ela não se mexa, né, enquanto eu faço as coisas. Entendo perfeitamente como é a vida corrida. Não sou o tipo de profissional que vou criticar ou dizer que essas pessoas não estão tendo cuidado, né? Porque às vezes é uma necessidade, né, que essa pessoa tem para deixar a criança na tela, mas isso é extremamente prejudicial, não naquele momento. Naquele momento a criança vai ficar ali quietinha, mas futuramente isso é muito prejudicial. A gente, como indivíduo, como ser humano, a gente tem fases que chamamos de poda neural. Então, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e assim vai, né? Até a gente na fase adulta, a gente tem também, que é literalmente a poda. A gente na árvore, a gente não poda aquilo que a gente não precisa na árvore, e a mesma coisa é no nosso cérebro. A gente tem áreas do cérebro. Eu e você estamos aqui nos conectando, certo? Se a sua amizade para mim não for algo que vai me trazer benefícios, eu te corto da minha rede de amizade, não é isso? A gente fez uma conexão, mas se não estou utilizando você, não estou me conectando com você várias vezes, você fica um pouquinho de lado. A mesma coisa no cérebro. O meu neurônio responsável pela atenção, por exemplo. A gente tem várias formas de atenção. Uma delas é a atenção sustentada. É eu permanecer com uma atenção em uma coisa, só em uma coisa, por um momento prolongado. Geralmente eu tô aqui, atenção com você, e tô pensando a luz aqui, em várias outras coisas ao mesmo tempo e me perco, né? Então, atenção sustentada. Eu me conectei, o meu cérebro ele entendeu que eu preciso dessa atenção sustentada, mas se eu não utilizo essa conexão entre os neurônios, quando chega nessa fase da poda neural, ele fala assim, opa, isso aqui eu não preciso, e corta. Então, quanto mais cedo, e principalmente hoje, né, a gente expor as crianças a esses brinquedos de estimulação e é adequado a cada fase. Então é importante, inclusive, ter a orientação ou até utilizar o indicativo do próprio brinquedo, de tal e tal idade, que às vezes querem antecipar as coisas, né? Então tem fase de bebê que a fase é de rolar, então eu vou botar num tatame, vou esperar, vou fazer algumas estimulações para que ele gire, mas eu quero já estimular com que a criança ande. Não, ele precisa passar por essas fases, justamente para que os neurônios deles consigam fazer essas sinapses, para que ele tenha uma base fortalecida, para que ele consiga andar. Se eu dou um brinquedo de uma idade que não corresponde a dele, ele pode até aprender aquele exercício, mas o passo a passo, a fase, a base fortalecida, ele não vai adquirir. Então é importante realmente fazer essas estimulações, mas as estimulações da forma correta com a sua faixa etária. Não adianta eu colocar de uma criança de 5 anos para um bebê. É importante que essas influências coloquem essas questões e coloquem inclusive a realidade, né? É muito difícil para quem está... hoje em dia, a licença maternidade é 4 meses, né? Às vezes tem 2 meses de lactação, que aí fica 6 meses.
Mas é muito difícil para uma mulher que 6 meses da criança está retornando ao mercado de trabalho, precisa deixar em com algum responsável, uma babá, um familiar, conseguir ter o controle, né, disso. Mas é importante que a gente faça as orientações e que oriente a importância desses outros cuidadores. Na minha experiência, a gente conversou com a família, conversou na época quando eu voltei a trabalhar com uma babá, né, junto com meu filho, e a gente conversou com ela sobre a importância, que a gente não queria que ficasse estelas, conversou sobre o que a gente queria que fizesse de estimulação. A gente fazia as estimulações quando a gente estava, né, presente, colocava um brinquedinho. Eu lembro que quando ele começou a utilizar a mamadeira, porque o meu leite secou com 4 meses, a gente começou a fazer exercícios com bola para que ele conseguisse pegar a mamadeira. Então, desde os 5 meses, mais ou menos, ele começava a segurar a mamadeira sozinho. Então, são essas estimulações que a gente foi fazendo aos pouquinhos. Não era também para fazer estimulação o dia inteiro em uma criança pequena, porque aí eu sobrecarrego ela com aquela sobrecarga mental, várias sinapses, e o cérebro ele vai entender que eu preciso cortar aqui mais rápido possível, porque eu tenho absorvido muito conteúdo. Isso acontece com a gente também, com a gente quanto adulto. Hoje a gente está sobrecarregado de informações na palma da mão. Então eu entro no Instagram e eu tô aqui rodando o meu dedinho e é uma sobrecarga muito grande de informações e um acesso muito rápido. Então hoje eu não preciso mais ir a uma biblioteca. Olha como a gente fazia antigamente, né? Não que eu estou dizendo que eu queira que volte como era antigamente, mas que a gente consiga entender que isso vai repercutir no nosso desenvolvimento cognitivo e a gente precisa utilizar outras formas. Eu quero utilizar ainda a facilidade. Eu quero ainda utilizar o Google e o celular na palma da minha mão. Quero utilizar a rede social, porque hoje é um meio que a gente tem de comunicação e divulgação do trabalho extraordinário. Mas o que eu posso atrelar junto a isso? Quero ter uma vida corrida, preciso trabalhar, preciso ter dinheiro, hoje tudo está muito caro. Mas o que eu preciso atrelar isso para que eu consiga dar conta de tudo? Então eu preciso conseguir um profissional que me ajude a orientar as estimulações. Mesmo que não seja uma estimulação com um aparelho específico, mas oriente o que eu preciso fazer. Assim como eu tenho um personal que vai me orientar o treino correto, eu consigo treinar sozinha. Mas com um personal eu consigo treinar muito mais avançado. Avançando cargas que o meu músculo ele não conseguiria sozinho, né? Eu não conseguiria entender sozinho. A mesma coisa com o meu cérebro. Se você apresenta seu programa todos os dias, né? Então chegou um momento que para você é mais tranquilo, não que seja fácil, mas é mais tranquilo apresentar. Então, o que eu posso fazer para poder estimular mais? Então, esses desafios são feitos também com os profissionais da área de estimulação cognitiva. Então, quando eu fico acessando muito conteúdo de uma vez, meu cérebro ele se sobrecarrega de uma forma gigantesca. E a forma de reparar isso é através do sono. Na hora que a gente dorme, é o momento que o nosso cérebro ele vai colocando as informações no lugar. Então, isso aqui é importante para mim, eu vou armazenar. Não, isso aqui não é importante. Não, isso aqui não. Então, se tem muita informação, e hoje a gente vive com muitas pessoas com insônia e que não conseguem dormir direito, ou que até conseguem, mas pelo fato de trabalhar muito, tem um tempo reduzido de sono, eu não consigo fazer essa reparação. Então, por isso que eu tenho muitas pessoas com dificuldade de memória, muitas pessoas com dificuldade de atenção, de processamento de informações, de eu falar que... sim, é isso. Entendi. Porque tá com a mente cansada. Às vezes eu vejo jovem falando, eu preciso de uma consulta com você. Eu falei, não, você precisa dormir. Você precisa descansar. E é isso. Às vezes é só uma sobrecarga mesmo. Olha, eu queria entender, então, como a gente consegue identificar que realmente já está precisando desse tratamento, dessa consulta, essa rapidez que a gente vive aqui na tela do celular, né? Esses videozinhos rápidos que chamam a atenção. E você, quando tá ali, 30 segundinhos, 15 segundos do meu dia, quando você vê, você já passou meia hora, 1 hora, 2, 3 horas assistindo ali ininterruptas. Então, quando a gente consegue identificar que realmente há uma sobrecarga ali, e assim, a perda de memória também, ela já vem ali devido a esse cansaço também, né? Então, a partir de qual idade, em que momento também a gente consegue identificar e procurar essa ajuda?
com crianças, a parte de desenvolvimento, ela é bem estabelecida pelos planos de criança e adolescência. Então, tem os critérios de desenvolvimento. Sempre vai acompanhando. Então, tem tal idade para conseguir andar, tal idade para falar. Como eu não trabalho tanto com criança específico, eu sempre recomendo que acompanhe esses critérios de desenvolvimento, né, para que consiga entender se o seu filho ele está dentro do parâmetro ou não. Às vezes a gente fica comparando com o do vizinho, né? O filho do vizinho andou com 11 meses. Com 11 meses, não, ele tem até 1 ano e tanto para poder conseguir andar. Com quantos anos ele andou? Não, 1 ano e 1 mês. Não, tá suficiente. Tem até 2 anos. Então, para poder falar, ele tem até 6 meses para poder balbuciar, tem até X idade para poder... Até 2 anos ele começa a formar frases completas. Então precisa ir acompanhando esses critérios para ver se enquadra ou não. Nada de comparar com outro. Seu filho é único, é especial, é a ele que você precisa se dedicar e ver a evolução dele. Então acompanhar esses critérios ajudam bastante. O adolescente é a mesma coisa. Mas quando a gente começa, no adolescente em específico, a observar as dificuldades na escola, ou então observar que coisas que eram para ter sido cessadas na infância, quando era criança, ainda permanecem. Então a gente precisa buscar, né, esse auxílio. Adulto, que já está desenvolvido, e eu começo a perceber que mesmo descansando, eu estou dormindo, Pamela, 8 horas por dia, e eu acordo como se eu estivesse cansado. Estou com muita dificuldade de atenção, estou esquecendo muito mais vezes a panela no fogo, né? Vou citar esse exemplo. Eu preciso buscar ajuda. Já vou jogar uma coisa que as pessoas sempre falam. Já joguei no Google várias coisas que eu posso fazer, já fiz todas e não consigo ter resultado. É sempre importante entender também que às vezes o Google ele traz uma vasta gama de informações também e que a gente precisa filtrar. Então, às vezes tem um chá que vai ajudar muito, né? Um chá anti-inflamatório vai ajudar você a relaxar. Mas se com esses recursos você não conseguir obter, não espera, né? Não fica esperando. A gente procura um especialista, conversa com ele, porque pode ser até um déficit de neurotransmissor. A gente tem uma das coisas que a estimulação transcraniana de corrente contínua, vou falar ETCC, só para a gente reduzir esse nome complexo, que o ETCC faz é justamente ajudar na liberação desses neurotransmissores. Quem são eles? A gente tem dopamina, às vezes paciente com Parkinson, que tem tremor, tem um déficit na dopamina e utiliza a medicação para que consiga parar com esses tremores, porque a dopamina é responsável por esse controle motor. E usa a medicação. Às vezes a medicação traz muito mais sequelas. Com esse aparelhinho, 20 a 30 minutos, eu consigo controlar, né, os tremores sem precisar, né, ou às vezes aliada com a medicação em uma dose muito mais baixa. Então, se você está percebendo que você não está no seu normal, que você está descansando, que já reduziu sua carga de trabalho, né, que tem feito coisas que te agradem, porque isso também é importante. Às vezes a gente quer muito correr atrás do dinheiro, quer correr atrás do conforto para o nosso filho, para nossa família, e acaba esquecendo da gente mesmo. Então, já estou fazendo exercício físico, Pamela, já tenho trabalhado com natação, já tenho feito quebra-cabeça, coisas que as pessoas acabam disseminando de informação, e eu não estou conseguindo resultado, procuro especialista. Eu falo isso porque geralmente as pessoas protelam, né? Então, o recomendado seria, estou vendo uma dificuldade, vou procurar uma especialista justamente para poder me dar a orientação correta. Mas eu sei que hoje a gente procura pagar qualquer outra coisa. Mas quando é um cuidado com a saúde mental, isso demora um pouquinho mais. Então, se for para demorar, se for para protelar, pelo menos pesquisem, né, sobre o que fazer quanto a isso. Mas não deixem de procurar, não deixem que isso chegue em um nível que a gente tenha mais dificuldade para poder reabilitar ou trazer essa cognição, né, trazer essa habilitação. Porque
sem isso aqui, né, eu não consigo fazer o restante. E acho que quem tem familiar que tem Parkinson, que tem Alzheimer, que tem a fibromialgia, por exemplo, percebe o quanto é difícil ver um familiar que era ativo, que tinha uma história muito grande, né? Tem um legado e que está perdendo um pouco da sua essência por conta do adoecimento cerebral. Então, a principal recomendação que eu dou. Começou a ter algum sinal de alerta, procura, né? Procura um especialista para poder conseguir fazer os exames adequados, conseguir identificar qual é a questão, né, nesse caso específico. Olha, eu queria também algumas diquinhas aqui, porque o ano já está finalizando, a gente vai iniciar um novo ano ali com metas, sonhos, planos, e já começa aquela correria, aquela ansiedade também de preciso colocar em prática tudo que eu não consegui realizar no ano passado. Então, quais são as diquinhas aí para a gente começar um ano bem, a saúde mental em dia, sem se cobrar demais, para não gerar, né, esse estímulo desnecessário e demais também, em excesso, que vai prejudicar ali, então, a nossa saúde. Quais seriam essas dicas, Pamela, para a gente começar 2025 ali bem, em paz? E assim, quando as pessoas até comentam, né, existe uma frase bem engraçada nas redes sociais. Olha, meu dia está extremamente corrido, minha semana está agitada, parece que tem 30 abas abertas na cabeça. Então, como que a gente faz, então, para dar uma equilibrada, então, com esse novo ano ali que está chegando e desligar essas abas para começar um ano bem mais calmo? Fecha as abas. Mas, Pérola, eu vou dar uma orientação que eu acho que vai contrário a todas as orientações que eu tenho visto, inclusive na rede social. A maioria das orientações que eu tenho visto faz uma listinha de metas para 2025, faz um planejamento do que você vai fazer e tudo. Eu acho que esse não é o momento. Eu sempre vou orientar, como uma profissional que cuida do cérebro, eu vou te orientar a viver o hoje. Mas não é um viver hoje, sempre que eu falo isso as pessoas entendem. Eu vou viver o hoje, eu vou gastar hoje, eu não vou me planejar para o futuro. Não. Traça o que você quer, né? Aonde eu quero chegar. Mas não deixa de viver o hoje, porque a gente está vivendo tanto no amanhã que a gente está criando essas abas. Então, eu tenho que amanhã, tenho que fazer isso. E o hoje? O que eu fiz hoje para que eu consiga chegar ao amanhã? Eu vou precisar. Lembra que a gente falou, eu não posso dar um brinquedo de 5 anos para um bebê. Eu não posso querer que ele ande sem que ele engatinhe, sem que ele primeiro role, né? Eu preciso de uma base fortalecida. Para que eu consiga atingir qualquer meta de 2025, eu vou ter que ter uma base fortalecida. Então, para eu fechar todas essas abas, procura primeiro um profissional de saúde mental. Seja ele um psicólogo, seja ele reabilitação neuropsicológica, seja para estimulação transcraniana de corrente contínua, um neurologista específico. Comece 2025 totalmente diferente dos outros anos. Em vez de começar uma lista de metas você sozinho, comece junto com um profissional, para conseguir entender o porquê que as metas de 2024 elas não foram atendidas. E se foram atendidas e você quer alcançar novas metas, permanece como você estava em 2024 e vai caminhando em 2025 de uma forma que você consiga viver o presente. Tem um autor que é Jacob Petri, que eu sempre falo, que ele traz uma passagem da Bíblia, né, que tem falando que a gente precisa viver como os passarinhos. Se eles recebem o alimento de Deus, né, eles vivem e recebem o alimento, imagine a gente, né? Tem uma passagem muito linda falando sobre isso. E uma coisa que ele frisa nessa frase é: os passarinhos, eles vivem o hoje. Nas passagens também fala: vivam como as crianças, né? As crianças, elas vivem o hoje. Elas são crianças e são curiosas. Então, vivam curiosas, vivam querendo entender as coisas, vivam querendo entender o outro também. Isso traz uma saúde cerebral muito boa. Porque hoje o que causa mais ansiedade? Eu viver o amanhã, né? Eu quero sempre conquistar algo a mais. A gente
Eu digo a gente porque eu estou inserida, né, nesse processo também, mas a gente tá acostumado que aquela pessoa que trabalha muito, que dá conta de casa, que consegue malhar, que consegue fazer isso, é uma pessoa maravilhosa. Mas vocês já pararam pra pensar a dificuldade que é você dizer não? A dificuldade que é você viver no seu limite, no seu quadrado, não invadindo o quadrado do outro. É muito mais difícil e a gente não valoriza isso. Então, eu hoje valorizo as pessoas que conseguem viver o hoje. Eu quero ter uma carreira profissional bem-sucedida, mas hoje o que eu preciso fazer para isso? Eu tenho 24 horas do meu dia, eu tenho que dormir X tempo, porque eu preciso que meu cérebro coloque as informações no lugar. Eu preciso ter um tempo com a minha família. E o restante eu faço o quê? Eu não preciso trabalhar o dia inteiro, eu preciso ter um tempo assertivo. Essa é a diferença. Eu preciso que as minhas meia hora que eu tenho para estudar, eu seja uma meia hora assertiva. Não as minhas 8 horas de estudo, eu fique estudando coisas que não me tragam um resultado tão eficiente. Então, acho que a principal dica é essa: viver o hoje, trazer o seu tempo de uma maneira mais assertiva, reduzir tempo de tela, e aí acho que é o mais difícil. Tem alguns recursos no telefone que podem sinalizar, você já tem 1 hora que você está aqui. Porque como você fica ali, e os algoritmos, eles foram programados para isso, né, para te deixar entretido no telefone. TikTok, você entra, os vídeos que você mais fica, ele vai te trazendo mais, então você fica ali imerso naquele conteúdo. Então, coloca alarmes, né? Tem uma metodologia que você pode ficar 25 minutos concentrado. Celular desperta, você fica 5 minutos no celular, onde você quiser, o método Pomodoro. Isso tem trazido resultados porque as pessoas conseguem se concentrar por um período de tempo e depois estão no celular, o celular desperta, opa, volta. E eu consigo fazer com que esse conteúdo ele fique de uma maneira mais sucinta, né? Mais de lado. Então, acho que são as principais dicas. Uma outra dica procura um tempo para você. Seja com atividade física ou com meditação guiada. E aí eu trago meditação, tem alguns no YouTube de meditação guiada mesmo, por profissionais de yoga. Mas tem, para quem for religioso, tem orações que podem mediar. É um momento de concentração com você e você mesmo. Que é um momento justamente de ir fechando as abas. Eu consigo parar, me concentrar. O que eu preciso fazer no dia, o que eu preciso fazer amanhã, fica para depois. Mas eu consigo me concentrar na respiração e o meu corpo e o meu cérebro ele vai entender que eu preciso parar, eu preciso desacelerar. Quando a gente está imerso naquele ritmo, né, desacelerado, videogame, celular, eu quero tudo no imediato. Assim como a minha criança que não aguenta ali o pular do YouTube, preciso pular rápido, é a gente no dia a dia, porque quer as coisas mais de imediato. Então, com isso, eu não consigo, inclusive, ter paciência com o outro. Então, se eu sou mais acelerado e o outro ele é mais devagar, eu não tenho paciência, porque o outro tem que ser acelerado junto comigo. E isso começa as intrigas, as dificuldades de convivência. Se eu não consigo entender o outro, eu não consigo dialogar, eu não consigo ter um bom relacionamento interpessoal, eu não tenho possibilidade de ouvir. Quando eu falo a criança curiosa, se eu tenho uma dificuldade com você, Pérola, eu preciso sentar com você e falar: Pérola, por que tá acontecendo isso? O que aconteceu? Não chegar pro outro e fulano de tal tá assim, meu Deus, fulano de tal é assim, assim, assado, e não consegue. Enfim, então são essas dicas, porque tudo isso são coisas que a gente faz no dia a dia que a gente não percebe, mas que o nosso cérebro ele vai armazenando, vai ficando ali no nosso subconsciente. E não vamos fechando essas abinhas, e elas vão se acumulando. E quando chega mais na frente, quando chega uma fase que os nossos neurônios eles já vão ficando mais lentos, que é quando vai chegando mais a fase da velhice, a gente vai, nossos cérebros eles vai se cansando, né?
ele começa a ficar mais lento. E isso a gente está fazendo com que os neurônios se cansem antes do tempo programado. Então a gente está vendo que Alzheimer, por exemplo, está acontecendo em adultos mais jovens. Então é justamente por essa rotina desenfreada que a gente não está parando. Então são essas dicas para que a gente comece 2025 com o nosso cérebro em paz, fechando abas e sendo mais produtivo, né? Olha, você trouxe aí a questão da velhice, mas trouxe também o Alzheimer, que sim, que tem aparecido aí cada vez mais nos jovens. Eu queria entender então um pouquinho aí dessa perda de memória entre os jovens, o que é muito frequente e que é preocupante também. O que se dá? Quais são os fatores então ali que causam, além dessa perda de memória, a demência, por exemplo, que é o que você também trata ali em suas redes sociais e você traz para o seu público? Demência a gente tem vários tipos, né? Mas a mais conhecida é a demência de Alzheimer. O Alzheimer, ele não tem ainda, né, marcadores que possam dizer assim, ó, fulano de tal, ele vai ter Alzheimer. Que ainda são estudos muito recentes. Mas ele traz fatores que podem influenciar, né, que podem ser fatores de risco para que tenha Alzheimer. E esses fatores, eles vão sendo atualizados a cada ano, né? Então, o mais recente, ele trouxe consumo excessivo de álcool, o tabagismo, a obesidade é fator, né? A alimentação, a falta de exercício físico é um fator que pode desencadear a doença de Alzheimer. Doenças como hipertensão, diabetes. Então, pessoas que têm as doenças e que não estão fazendo o controle, né? A gente tem muita doença negligenciada, né? Tem o diagnóstico e não tem um tratamento. Hoje eu trabalho em uma instituição do SUS e que às vezes tem muitos pacientes que chegam com pico hipertensivo. É hipertenso? Tomou remédio? Não. Então tudo isso influencia. Tem outros estudos que dizem, né, que trazem a questão da tela como principal fator de risco também. Outro fator de risco é países que estão em desenvolvimento. Por quê? São países que têm mais frustrações. Ou seja, tem estudos que trazem que quanto mais frustrações você viver na vida, maior a possibilidade de ter Alzheimer. E aí, o que eu trago com isso? A gente em país em desenvolvimento, a gente tem tido, né, mais frustrações. Frustrações financeiras, frustrações políticas, frustrações de desenvolvimento mesmo do país. Então, quem sofre é a própria sociedade. Então, os estudos revelam que essa sociedade em desenvolvimento, ela tem uma maior probabilidade de ter Alzheimer. Então, por isso é importante que comecem as estimulações, mesmo sem ter um problema específico, né? Mesmo sem ter um diagnóstico de déficit de memória, sem ter um diagnóstico de déficit de atenção, para que faça essa prevenção, né? Os estudos, eles comprovam que fazer as estimulações é um dos principais fatores de proteção para a doença de Alzheimer. Então, fora isso, tem as telas, já falei, tabaco, tem a questão do fumo, da obesidade, da alimentação. Acredito que só. Mas no meu Instagram tem inclusive o site específico dos estudos que trazem essa atualização dos fatores, né, de risco para a demência. Mas esses são os principais que a gente precisa trabalhar. Olha, então eu queria saber ali, outro tema que você trouxe, né, em relação a essa perda de memória, ela ser causada ali também devido às poucas horas de sono, um sono que não tem qualidade. Como a gente consegue, então, uma geração que é tudo muito rápido, a mente cansa, como você mesmo sabe, você trabalha com isso. O que a gente pode fazer, então, para ter uma qualidade de sono ali bacana, interessante, que o corpo consiga realmente relaxar? Como que a gente consegue, então, para o pessoal que tem insônia, qual seria a dica? Para quando você deitar ali, você, então, apagar, desligar tudo e conseguir realmente ter um sono de qualidade.
começa com a frase que você falou, desligar tudo. Hoje, até para dormir, a gente tem levado celular. Então, eu, inclusive, durmo com o celular muito próximo, colocando o despertador. E aí o nosso cérebro, ele entende que se o meu celular ele está ali, ele não pode desligar. Significa que eu tenho que estar em alerta. Estudos comprovam isso. Não é Pamela que está falando, são os estudos. Então, uma das dicas para quem tem insônia é: deixe o celular distante da cama. Mas eu preciso trabalhar. Das duas, uma. Ou coloco o alarme um pouquinho mais alto, para que você consiga escutar, né, da cama. Ou tem uns despertadores, né, que inclusive são digitais, mas que não tem, né, notificações, não tem ligação, que você pode deixar do lado da cama para que consiga acordar, fazer as coisas do seu dia no tempo certo, mas que o seu cérebro ele não entenda que você tem que estar em estado de alerta. Tem que ter uma preparação para dormir, né? Tem algumas pessoas que quando fazem exercícios físicos, com a liberação, né, de endorfina, de serotonina, se sentem mais relaxadas e 30 minutos depois sentem sono, né? Tem outras que ficam com muita energia e que tem mais dificuldade de dormir. Mas a maioria, após o exercício físico, quando faz exercício físico à noite, consegue ter uma qualidade de sono melhor. Isso não significa que você tem que fazer exercício e dormir imediatamente. O exercício físico em si, por essa liberação dos neurotransmissores, faz com que você fique mais relaxado durante o dia, menos estressado, consiga ter um planejamento melhor. A gente tem uma área do cérebro aqui na frente, que é a área pré-frontal, e que é responsável pela memória, atenção e planejamento. Quando a gente está nessa vida corrida, é essa área que é afetada. Quando a gente bebe, quando as pessoas falam assim, eu bebi, perdi a noção, que gritando, falando alto, subir na mesa, é porque foi afetada essa área do pré-frontal. E quando a gente está na vida corrida, é essa área que é afetada. Então, o exercício físico, os neurotransmissores, eles vão ajudar com que os neurônios dessa área se conectem. Quando eu faço a estimulação, quando eu faço o exercício, ele fala, opa, eu preciso que você se conecte para pegar uma carga maior. Ele precisa que libere aqui a adrenalina para que ele consiga ter a resposta de luta ou fuga. Então, todo esse processo que o exercício físico traz, ele se prolonga durante o dia e você tem uma qualidade de sono à noite. Então, isso é importante. Ter uma preparação para dormir. Tenho que fazer as comidas do outro dia. Faz, se organiza, tenta ver um dia na semana, o que você precisar. Mas tenta tirar pelo menos uns 30 minutinhos antes de dormir, para que você consiga ou fazer uma meditação, ou uma oração, ou uma leitura, algo que sinalize para o seu corpo que você vai dormir. Por quê? Isso eu digo por experiência própria. Às vezes deitar e o celular. Vou olhar aqui só mais um pouquinho na minha dependência por rede social. Vou olhar aqui mais um pouquinho. A tela azul do telefone, ela proporciona que eu continue fazendo a liberação de neurotransmissores, só que não são os neurotransmissores que vão me dar o relaxamento, é o estado de alerta. Então eu não consigo dormir, eu preciso continuar em alerta porque eu preciso continuar trabalhando. Então eu tô aqui, meu cérebro tá aqui falando pra mim, eu tô morrendo de sono, eu quero dormir. Não, mas espera aí, ela tá em atividade ainda, ela precisa continuar trabalhando. Continua liberando aí, continua liberando, porque ela precisa continuar em alerta. E aí eu não consigo dormir. Então, deixa o celular de lado. Tem gente que dorme com a TV ligada. Então, eu tô ouvindo, eu não vou conseguir me desligar, né? Apesar de ser um indutor para que eu não consiga, não precise pensar nas coisas, né? Boto a televisão para ficar ouvindo algo, para que eu não fique pensando no amanhã, não tenha ansiedade e perca o sono, né? Mas tenta programar a televisão para desligar, tenta colocar essa meditação, tenta colocar áudios de sons, de barulhos de mar, para você realmente relaxar e o seu corpo entender que você vai dormir, para que ele não entenda que você ainda está em atividade. Senão você não entra no que a gente chama de sono REM, que é o sono de recuperação mesmo, que você vai dormir, você vai conseguir recuperar. Pamela, meu cabelo tá caindo, eu tô com a memória ruim, eu tô fraca, eu tô cansada. Você não tá dormindo direito. E é justamente esses
pré-sonos que podem fazer toda a diferença. Olha, já estamos finalizando aqui a nossa entrevista. Eu queria então que os meninos passassem, os meninos da produção, liberem aí um videozinho de Pamela, um videozinho bem interessante. Olha, quando a gente fala então aí, Pamela, antes que eles mostrem o vídeo sobre essa perda de memória, eu queria entender quais fatores então a gente pode ali ter um cuidado para prevenir e também durante esse tratamento a família também ajuda ali, em qual momento a família entra, existe essa parceria ali também para esses cuidados, o cuidador também que você trouxe ali, essa exaustão também que, claro, existe, você precisa ali dar a sua vida para cuidar da vida do outro. Então, existe essa parceria família com você para que o tratamento ele seja ainda mais eficaz? Com toda certeza. A família sempre vai ser o melhor aliado. E justamente por isso, né? Se eu tenho um paciente que ele tem um déficit, seja lá onde for, de memória, atenção, dor, eu vou precisar da família para que, inclusive, as estratégias que eu coloque ou os exercícios que eu coloque seja realizado em casa. Por quê? Chega em um nível do Alzheimer que ele geralmente ele não vai conseguir utilizar a estratégia compensatória, que a gente chama, né? Porque no Alzheimer em específico, como a gente estava falando de demência, tem áreas que a gente não vai conseguir reabilitar. Então, tem estratégias que a gente vai utilizar para que ele consiga reconhecer um familiar, para que ele consiga tomar a medicação. E ele só vai conseguir entender que essa estratégia precisa ser utilizada com a ajuda de um familiar. Tem uma coisa do nosso cérebro chamado neuroplasticidade, que mesmo que tive uma lesão no meu frontal e eu não vou reabilitar essa área do cérebro, a neuroplasticidade ela me permite que outros neurônios, né, especializados em outras áreas consigam exercer a mesma função dessa área do cérebro que foi prejudicada, se conectando com outros neurônios. Então, com a estratégia compensatória, a gente faz isso. A gente pede para o familiar para sempre relembrar o paciente de utilizar, e pela prática, pela utilização, ele utiliza outras áreas do cérebro para que ele consiga ter uma qualidade de vida. O familiar, ele é sempre uma peça fundamental. Meu principal cuidado vai ser com o paciente, ele é o meu ator principal, né? E eu sempre falo que ele é responsável também, né? Se ele tiver com a cognição de independência, de autonomia preservada, ele vai ser o meu principal ator, né? Porque não vai adiantar o que eu faço sem ele, né? Mas a família, ela é crucial. Então, geralmente, na primeira consulta, principalmente se for um indivíduo que não tenha ainda autonomia ou independência, ou que não seja maior de idade, eu sento com o familiar para conversar e até para limitar e estipular as expectativas. Ó, isso aqui a gente não vai conseguir reabilitar, mas a gente vai conseguir tratar isso. Eu consigo que a gente faça isso, eu vou precisar da sua ajuda nisso. E a gente sempre faz essa conversa. Geralmente, inclusive, são os familiares que procuram, né, nesses casos em específicos. Então, a primeira consulta, geralmente, é com esse familiar. Então, me conta um pouquinho, o que está acontecendo? E a maioria das falas eu estou cansada, eu não estou conseguindo mais, né, dar conta, a gente está gastando muito, né, a maioria das falas. Então, eu não sei mais o que procurar, eu não sei mais o que fazer, e a gente sempre tem sentado, e sempre é um acalento, né? Sempre ter esse olhar. Eu convido os profissionais, inclusive, a não deixarem de lado a família, porque tem uma adolescente mesmo, que é uma paciente minha, que eu lembro que o pai dela falou pra mim assim: Pamela, é a primeira vez que um profissional tá sentando comigo para me explicar o que minha filha tem. Ela estava em processo de diagnóstico de autismo, e ele não conseguia entender. Então, tinha muita dificuldade para falar com ela, muita dificuldade para entender que o neurônio dela tem uma dificuldade maior para se conectar com outro neurônio. Então, ele gritava, ele ficava irritado por ter que repetir aquilo, né, mais vezes. E a gente sentou, esclareceu tudo que acontecia, né, no cérebro dela, e ele relatou isso, né? A primeira vez que alguém está sentando para
me falar sobre isso. Então, ele já tinha passado por vários profissionais. Esse olhar de sentar, conversar e explicar. Eu sempre falo, o acordado nunca sai caro. Porque se eu sento com você e explico, é assim, a gente vai fazer isso, vai ter dificuldade nisso. Eu sempre falo para os pacientes, vai ter sentimento de frustração, vai ter coisas que vocês vão tentar fazer e não vai conseguir, mas a única coisa que eu peço é que não desista. Então, se eu tenho esse combinado com o paciente, com a família, eles vão permanecer, eles vão conseguir entender que aquilo ali faz parte do processo e vão permanecer. O cuidador, ele sempre está muito mais sobrecarregado. E às vezes a gente está falando de um idoso que já passou por muita coisa na vida e que já provocou muita coisa na vida nesse cuidador, né? Então, já tive paciente que a vida inteira tratou mal os filhos, né? Ou então que tratava mal a esposa, mas no fim da vida era a esposa que estava com ele. Então, já vinha uma sobrecarga anterior ao adoecimento. E o adoecimento do paciente acabou sobrecarregando mais. Então, é um olhar direcionado e voltado para isso também. É um olhar de eu vou cuidar dele, eu vou traçar estratégias para ele, mas também vou traçar uma estratégia para a família, para tentar desafogar esse cuidador e dar uma qualidade de vida para ele também. Olha, a gente já está chegando ao fim aqui do nosso programa e da nossa entrevista. Eu quero lhe agradecer. Queria que você deixasse aqui, então, seu Instagram, para quem está em casa assistindo, ouvindo aí, então, a gente falar sobre reabilitação neuropsicológica e quisesse te procurar. Onde a gente te encontra? Meu Instagram é @enf, que é ENF, Pamela Damasceno. Lá tem o meu contato, né, pessoal, que tem um linkzinho que vocês podem entrar e ir direto para o meu WhatsApp profissional. E podem mandar também pelo direct do Instagram. Então, eu sempre respondo. Eu tenho a minha equipe, que é o meu esposo, meu diretor de marketing, que eu brinco, que sempre está aí de prontidão. Sempre me perguntam, será que eu preciso? Será que eu não preciso? Então, sempre entrem em contato para a gente conversar. Eu sempre peço para que vocês entrem lá no Instagram, mandem mensagem, vejam um pouquinho do conteúdo, que lá eu explico também um pouquinho do meu trabalho, mas expliquem para mim o que está acontecendo. Então, é isso. Entrem, mandem mensagem e a gente conversa. Pronto, então já fica aí o convite também para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho de Pamela, melhorar a sua qualidade de vida, sua atenção, sua linguagem, raciocínio e memória. Então, assim, ela atende aí adolescentes, idosos e crianças, né, Pamela? Então já fica aí esse convite para vocês conhecerem também o trabalho dela. Olha, já estamos chegando ao final. Eu quero agradecer aqui a sua audiência, você ligadinho aí. E você, Toné? Toné, você tem alguma coisa aí para falar com a gente? Não, eu só quero me despedir. Desejar a todos vocês feliz ano novo. Agradecer o carinho, a atenção, a audiência nesse ano de 2024, que não foi muito fácil, mas a gente enfrenta. Vamos para 2025. Seja bem-vindo, ano novo. Até a próxima. Olha, então agradeço a sua audiência, você ligadinho através do canal 24.2, pela operadora TVC, a TV Cabo, aqui em todo o sul da Bahia. Quero agradecer também você que ficou ligadinho até o final com a gente, pelo nosso canal do YouTube. Não esquece de fazer a sua inscrição e ativar o sininho. Amanhã a gente volta aqui a partir das 10 horas. A gente tem esse encontro marcado para falarmos aí sobre notícias da Bahia, Brasil e do mundo. Um beijo especial, fiquem com Deus e até amanhã.